muito bem-vindos, minhas margaridas. Vocês estão no Pod Wellita, um podcast que a gente vai falar sobre carreira, vida profissional, transição, desafios, sempre voltado para uma carreira consciente. Antes de eu apresentar a minha convidada, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, apertar o sininho e dar muito like, por favor, para engajar, porque o YouTube, né, tem que saber que a gente existe. Outra coisa que eu queria passar para vocês é que a gente também está lá no Spotify. Então, se você não curte olhar o YouTube, alguma coisa do tipo, ou não tem o acesso, às vezes, durante o dia, você pode ir lá no Spotify, também está lá o nosso podcast. Então, agora com vocês, a nossa convidada chiquérrima, mais um chiquérrimo, gente. Todos que vêm no Pod Wellita tá chiquérrimo, viu, Mar? Ah, que legal, bom saber. Você viu? Super original. Márcia Auriani. Seja Exato. muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, Márcia. Espero poder contribuir com vocês, com novas ideias, inspirá-los para novos caminhos. Vamos ver se a gente constrói alguma coisa bacana aqui hoje. Ah, que legal, uma obrigada. E também queria agradecer o Charles Caan, que foi uma indicação aí, que ele falou super bem de você. Olha, tá ali, hein? Charles jogou você lá em cima, super patamar. Ele falou, ai meu, você tem que trazer ela, vai ser muito legal. Charles então, queria ótimo. agradecer, viu, Charles, por você ter indicado a Márcia e ela, lógico, prontamente aceitou. Estou aqui com o maior prazer. Obrigada, Má. Eu sempre começo o podcast, né? É uma brincadeira, que na realidade eu falo, né? Pra gente falar do ser humano. E eu sempre pergunto, né? Quem é esse espermatozoide aqui que tá na minha frente? Quem é esse ser humano, né? Tem tanta coisa, mas eu vou tentar resumir um pouquinho, Tá né? Vamos falar um pouquinho da minha formação, para vocês me conhecerem. Isso. Sou formada, sou apaixonada e formada em administração de empresas. Eu sempre lidero projetos, eu gosto muito. Tenho uma pós em marketing, tenho o meu mestrado em engenharia de produção. Uhum. Eu tenho módulos internacionais, eu fui para a Espanha, entender um pouquinho que eles fazem de negócio na Espanha. Fui para o Chile para entender um pouquinho que eles fazem de negócio na América Latina. Ah, legal. E fui para Santa Fé, na Califórnia, para entender o que eles fazem de branding e design lá. E mostrar um pouquinho que a gente faz aqui no Brasil também, que eles ficaram encantados, né? Eles não têm ideia do que a gente faz. É mesmo? É impressionante. Quando a gente fala, não, já fiz isso, já fiz aquilo. Nossa, mas o Brasil tem isso. Falei, opa, nós Ai, estamos no Brasil, gente, querido. subestimam, né? Para com minha isso. beleza. O Brasil é lindo e maravilhoso. E tem muitas pessoas competentes lá. E aí, em 2016 e 2018, fui convidado para representar o Brasil no The Best Brand Awards. Ai, que legal. O que me deixou muito feliz, Nossa, óbvio. super. Mas o que me deixou muito contente de ver brasileiros fazendo acontecer lá fora. Então, quando eu vejo um brasileiro acontecer, eu bato palmas, eu fico muito Com feliz, certeza, porque é o nosso né? Brasil indo lá para fora. Cada conquista brasileira, cada conquista de um brasileiro, é o Brasil que vai, é o nome do nosso Brasil que vai lá para fora e mostra que nós temos muitas competências aqui internamente. Não tenho dúvida. Então, isso é maravilhoso, né? Tá. Também sou muito focada em branding, que é a minha área de pesquisa. Eu conheci brand fora do Brasil, trouxe para cá, abri a primeira pós, o primeiro MBA de brand no Brasil, introduzi esse conteúdo no Brasil. Hoje já está mais de 20 anos nessa pesquisa, levando, trazendo, pesquisando, falando, dou palestra, dou consultoria, dou aula sobre isso. Então, é muito bacana. E eu participei do primeiro Congresso Internacional em Leiria, em Portugal. Tá bom. E aí eu trouxe para o Brasil o terceiro congresso de branding, para conhecerem também o Brasil, e trouxe pessoas de vários países, e eles ficaram encantados também com o que eles conheceram aqui. Então, isso é bacana, a gente levar essa troca, né? Dividir. Toda vez que eu vou para fora do país, eu sempre procuro levar a nossa bandeirinha brasileira. Com sempre certeza. tiro foto do Brasil com os gringos. Tô arrepiada, gente. Eu fui para o Chile faz 2 meses, a trabalho, levei minha filha, falei, filha, vamos levar a bandeira do Brasil. Isso aí. E aí, a primeira reunião que eu tive, a segunda, aí fomos para um lugar lindo, falei, bom, agora nós vamos erguer a nossa bandeira do Brasil junto com a do Chile. E sempre levo essa imagem, porque a gente tem muita coisa boa aqui. E o brasileiro precisa acreditar mais nele. Eu acho que é por isso que hoje eu sou uma professora. Sim. Na verdade, foi um presente que eu ganhei. Aí você vai contar. Eu ganhei esse presente, assim, eu estava no meu plano estratégico de marketing, na minha marca pessoal, eu queria uma carreira internacional. Tá. Então, meu primeiro plano que eu vi, falei, não, é isso que eu quero para minha vida. E aí, eu entrei numa empresa multinacional, era gerente de produto, recebi uma ligação de um amigo meu, falou, Márcia, pô, como é que você tá, tal, não sei o que, tava te procurando. Eu queria que você desse uma aula na Belas Artes. Eu falei assim, Edi, eu não me preparei para dar aula. Não é isso que eu quero para minha vida. Não é isso, eu vou viajar agora, volto daqui a 10 dias. E aí, como ele me conhece, ele falou, vai viajar, depois a gente se fala. Aí, quando eu voltei, na primeira ligação, quando eu sentei na minha mesa, era ele.
Aí ele te queria de foi? qualquer jeito. Eu falei, que legal, tudo bem, então. Tem uma reunião no sábado e eu gostaria muito que você participasse na Belas Artes. Bom, aí ele já sabia, já estava me agarrando, porque né, eu sou facinha para trabalho. Aí, acho que é mal de nome, viu? Exatamente. Eu também. Aí sentei, começamos a conversar, tal, já vi que estava dando palpite na reunião, né? E aí eu vi que eu já estava na grade do curso. E aí eu fiquei muito brava. Danado. Na hora que eu vi assim, eu pedi licença, falei, você pode vir aqui um pouquinho aqui fora? Aí eu falei assim, é o seguinte, eu lembro até que hoje eu pontei o dedinho, é o seguinte, ó, eu não tô, se eu vou entrar em um mês, se eu não gostar, eu saio fora. Lógico. Aí ele falou, não tem problema, pegou e me abraçou. Pronto, aí eu fui embora brava, eu caí no papo dele, aí fiquei preparando a aula o final de semana todinha, né, aquela coisa toda. Sim. Entrei, me apaixonei, depois 6 meses pedi demissão da multinacional. Você tá brincando? Assim, sem... Só que aí eu fiz um estudo de mercado, né? Falei, bom, eu gosto de ganhar bem, eu gosto, né? Sim, lógico. Eu analisei, bom, o que eu vou fazer? Tô dando aula, meu salário vai cair. Tá bom, dentro da minha área, o que eu posso fazer? Eu posso dar palestra, eu posso dar consultoria. Isso. Falei, bom, então tá bom. Então eu vou dar palestra e vou ser a menina da festa. Tem uma palestra, eu vou de graça. Durante 3 meses, eu quero que as pessoas me conheçam. Então eu fui tudo quanto era palestra, depois eu comecei a cobrar. Lógico. Natural. E aí, consultoria, eu fui entender um pouquinho o que era fazer uma consultoria, efetivamente falando. E aí, eu aproveitei a minha empresa que eu tinha levado todo esse produto para o Brasil. Eu falei para o meu CEO, falei, olha, eu posso dar uma consultoria para vocês durante 3 meses, preparando a pessoa que vai assumir o meu lugar. Lógico. E ele topou. Então, e aí foi muito legal, porque eu consegui aliar as coisas. E aí, hoje eu sou a coordenadora de pós-graduação da Belas Artes, coordeno o curso da pós, todos esses cursos de business sou eu que cuido. Sim. E também dou aula na pós, dou aula na MBA em todo o Brasil hoje. Me apaixonei de tal forma, mas eu não largo a parte corporativa. Por quê? Sim. Porque eu levo muito do que eu tenho nessa corporativa para essa sala de aula. Com certeza. E o bacana quando você faz um plano, né? Eu tenho um curso que eu falo de brand pessoal, para gerenciar a marca pessoal. Eu falo sempre o seguinte, olha, gente... Se você colocou lá no seu plano que você efetivamente quer e se você tiver foco, o trem pode até sair do trilho, mas ele volta, que foi o meu caso. Ele saiu do trilho, mas ele voltou, porque hoje eu faço trabalhos internacionais para várias áreas. Que era o que você queria. Exatamente. Então, tá tudo bem. Então, eu consegui aliar as duas coisas. Ganhei, por isso que eu falo ganhei de presente, porque no meu planejamento de marketing, para minha marca pessoal, nunca imaginei dar aula. Então, quando eu comecei a dar aula, me apaixonei. Então, não penso 2 vezes, né? Então, eu fiz toda uma análise para que eu pudesse manter os 2 e hoje eu mantenho. Então, a Belas Artes sabe que eu tenho alguns dias de aula e tem 2 dias que eu fico para a área de consultoria. Sim. E vim fazer um trabalho super bacana na área de corporativa. Hoje, por exemplo, estou dando consultoria para um escritório de design. E um dos sócios foi para fora. Eu estou avaliando essa gestão do sócio lá fora aqui, que é muito legal. Então, isso que eu falo, eu ganhei de presente e hoje eu estou atuando. E é bom porque essa é uma característica minha, é bom as pessoas saberem que cada um tem a sua característica. Sim, isso é verdade. Eu gosto muito de fazer várias coisas, eu não poderia ficar dentro do escritório 24 horas. Eu tenho que dar aula, eu tenho que dar palestra, eu tenho que dar consultoria, eu tenho que viajar, é assim que eu sou. Então, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo e isso me deixa super feliz. Tem pessoas que não têm esse pique. Exato, Tem pessoas que gostam de ficar dentro de uma empresa, tem pessoas que gostam de desenhar os designs publicitários. Não é a minha praia, eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, isso é enriquecedor para o meu conteúdo, inclusive para as empresas que eu trabalho, para os alunos. Então, isso ajuda a levar algo mais para eles desse meu conteúdo que eu tenho também internacional. Então, isso é muito bacana. Só foi a introdução, hein? Vocês perceberam, né, gente? Ô, Má, agora vamos só... Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Seus pais também? Eu vim de Taubaté. Nossa, meu namorado é de Taubaté. Então, eu morava em Taubaté. Comecei a fazer a faculdade lá, mas eu quis vir para São Paulo. Que legal. E vim fazer a faculdade aqui em São Paulo, comecei a fazer letras. Isso é uma outra dica boa para quem está nos assistindo. Isso. E sentei numa sala de aula e estavam discutindo se Betinho tem ou não ciúmes da Capitu, se Capitu tinha ou não traído o Dentinho. E eu olhei para fora e falei, gente, a gente morrendo de fome lá fora, não é a minha praia. Eu levantei e não voltei mais. Caramba! Não quis aquilo. Eu falei, não é para mim. Existe uma necessidade para algumas pessoas esse curso, mas não é o que vai me deixar feliz. Isso. Eu acho que o primeiro ponto para um profissional
É o propósito. É achar a razão de ser daquilo, né? O que você faz todos os dias. Tá. Para dar prazer. Eu acho que tem que ser muito feliz, né? Onde você passa uma parte do seu tempo trabalhando. Se você não for feliz, se você levantar de manhã aquela pedra nas costas, eu vou pro trabalho, é péssimo tem muita isso. Gente assim, infelizmente. Né? E aí eu acabei encontrando isso e seguindo o meu caminho, né? Quando o propósito... Aí eu li um livro do Lee Iacocca, que foi o grande CEO da marca Ford, lá atrás. Depois ele assumiu a Chrysler. E o jeito que ele gerenciava, a gestão que ele tinha das pessoas, da empresa, eu falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida. E aí eu fui fazer administração de empresas e depois fui fazer pós em marketing. E o brand eu conheci fora do Brasil, que está muito ligado com o marketing hoje e são as áreas que eu atuo no mercado. E uma dica que eu passo sempre para meus alunos, para todas as pessoas que numa palestra, leiam mais. As pessoas estão deixando de ler. Os livros sempre me ajudaram, em todos os aspectos, pessoal, profissional. Sempre que tem uma dúvida, é o livro que eu vou buscar. Sim. Eu tive minha filha mais velha, eu não tinha mãe perto para cuidar. Eu fui atrás para entender melhor como é que dá uma madeira para uma filha, como é que cuida de uma filha, né? E aí eu sempre fui buscar, né, referências que me ajudassem a isso. Então, eu acho que o grande problema nosso hoje, no Brasil como um todo, dos nossos alunos, é a falta. Entraram na internet e está muito, não é raso, profundo, né? está muito raso. E aí as pessoas não estão indo atrás das fontes, o que é a pior coisa que pode acontecer, que são os famosos fake news, né? Sim. Então eu sempre falo, a internet é boa, ela é excelente, sim, mas vai atrás de fontes verdadeiras para que você possa acompanhar blogs que sejam bacanas, informações que sejam interessantes. Não entra na onda, né? Aquela tá falando, vou falar. Manada, e aquela, né? Manadona, exatamente. É a mesma coisa online e offline, são muito parecidos. Sim. Eu vou ler um livro em função do que eu tenho de fonte desse escritor. Eu não vou ler um livro que eu olho lá e falo, putz, isso aqui dá para ser muito raso, não vai trazer coisa nenhuma importante para mim. Então, isso é uma das coisas que eu acho muito importante. Eu acho que as pessoas precisavam parar um pouco mais e entender que a leitura é fundamental. Até assim, olha, eu vou dizer mais, hein? Às vezes as pessoas que leiam mais, elas são muito mais interessantes que fazer uma pós-graduação. Sim, eu falo com meus certeza. alunos, às vezes eu falo assim, você tem inglês? Não, então não faz pós-graduação agora, vai fazer o inglês, porque o mercado internacional está aí. Não é um diferencial, hoje é obrigatório, não tem como, né? É verdade. Então, estou sempre mostrando isso. E a leitura, para mim, é fundamental para buscar novos conteúdos, Por isso que eu escrevo muito também. Eu gosto de escrever, eu tenho vários livros hoje no mercado já. Mas é porque é uma coisa muito importante. Então, os livros sempre me ajudaram a tomar decisões. Fala dos teus livros, Má. Eu tenho livros muitos na área de brand e marketing, né? Eu tenho um livro que acabei de lançar de brand digital, que fala do branding como um todo, offline e online. Eu tenho um livro de comunicação digital, eu tenho um livro de gestão do design, mostrar para esses criativos que eles precisam ser gestores antes de tudo, para se posicionar no mercado. Tem razão. Né? Extremamente importante. Eu tenho um livro de design estratégico, é uma área que eu também atuo muito no mercado. Tem um livro que a gente fez pelo Infobrand. Infobrand é um portal que eu sou a gestora executiva hoje. O portal Infobrand está há 5 anos no mercado. Nós conquistamos isso, não é fácil ter uma empresa no Brasil, você sabe disso. Sim. E essa conquista foi árdua, depois de 5 anos, está aí, foi validado pelo Google como o maior portal de conteúdo de branding hoje no Brasil, o que nos deixa muito orgulhosos. E a gente está sempre fazendo eventos na área, porque a gente tem um propósito com esse portal, que é descomplicar o brand, onde todo mundo possa entender qual a importância da sua marca, seja sua marca pessoal, seja sua marca corporativa, seja a marca de lugar, por exemplo. Eu agora falei para você, acabei de viajar, e quando eu viajo, eu também analiso a identidade do lugar, né? É muito gostoso, o brand do lugar, né? Que a gente fala, brand place. E eu fui, assim, em 4 ilhas... E as minhas amigas estavam comigo e falaram, puta, você avalia tudo. Não tem como. É impossível, os não, nossos né? olhares, a nossa profissão. E aí, assim, eu fui para uma ilha que foi Mykonos, depois eu fui para Skiathos, e cada uma tinha uma identidade. Ou era toda branquinha, ou tinha janelas coloridas, ou a outra tinha um telhado que era para diferenciar. Por quê? Porque eu tenho que atrair alguém lá para conhecer o meu espaço. E para atrair alguém, eu preciso criar uma identidade diferenciada. Então, até a marca lugar...
é fundamental para chamar a atenção de turista no mercado internacional e trazer o quê? Rentabilidade. Sim. A nossa marca pessoal, ela tem que ter um posicionamento muito forte no mercado para trazer o quê? Rentabilidade para nós. Marca corporativa, idem. Por que eu tenho uma marca e tenho uma identidade? Porque ela tem que levar para o mercado uma mensagem e essa mensagem tem que ser percebida e a partir daí levar o quê? O que eu tenho diferente, o que eu posso oferecer diferente no mercado. Então, o portal InfoBrand tem essa característica, descomplicar. Pequeno, médio, grande profissional, pequena, média empresa corporativa, seja de serviço, seja de indústria, não importa. Todo mundo que entra no portal consegue entender o que é brand, que esse é o nosso grande objetivo, o grande propósito nosso. Então, todo ano a gente faz um evento, a gente leva empresas de diversos tamanhos para conversar com o público, para fazer que eles entendam como eu consegui, como eu ganhei, como é que eu estou hoje no mercado, quantas vezes eu apanhei, por que eu fali, porque eu esqueci de entender que eu tenho uma marca por trás e que essa marca tem que ter um propósito, um posicionamento muito claro no mercado. Então, essa é a função desse portal. Tanto é que eu acabei de criar um curso agora, está no portal já, que é Brand Pessoal, que é uma das áreas que eu vejo que as pessoas esquecer de gerenciar, gerenciar a nossa marca pessoal, na verdade, que é o início de tudo, né? E tem uma frase que eu gosto muito, Tom Peters é um CEO, um executivo dos Estados Unidos, que ele fala, né? Ele foi a primeira pessoa a escrever sobre brand pessoal. Ele escreveu um livro, Você S.A., e ele fala, antes de você querer gerenciar uma empresa, gerencie a sua marca pessoal, seja o diretor da sua marca pessoal, seja o diretor da marca Você S.A., porque não adianta se eu não sei gerenciar minha conta bancária, eu jamais vou gerenciar a conta bancária de uma empresa. Se eu não sei gerenciar meu tempo, jamais vou conseguir gerenciar o tempo da empresa, das pessoas. Então, isso é muito importante. Eu tenho amigos, assim, de dois opostos, né? Eu tenho um amigo que trabalha numa produção, ganha um valor de salário, né? Exorbitante. Não é exorbitante, é médio. É médio, mas já tem a sua casinha, já teve o seu filho, já criou já para o seu filho um plano de previdência. Sim. E eu tenho um amigo que ganha muito bem, R$80 mil, e está sempre endividado. Gente, porque ele não sabe gerenciar. Entendeu? Então é isso que eu acho. E isso acontece muito com o brasileiro. Sim. Ele gasta além daquilo que ele ganha. E não importa, eu só ganho R$1.000. Não, meu amor. Você não sabe gerenciar a sua conta bancária. E não adianta você ganhar 1.000, 5.000, 10.000, 20.000. Se você não souber gerenciar, concordo, você não vai ser um profissional feliz. Porque a nossa conta bancária, quando ela não tá bem, a gente não tá bem. É verdade. E a gente fica vulnerável, inclusive, né? Uma pessoa que é mandada embora, ela fica totalmente vulnerável e é difícil ela conseguir um novo emprego, porque ela não tá bem, ela tá desesperada, tem que pagar a conta, né? Então, por isso que eu falo que saber gerenciar a sua marca pessoal em todos os aspectos, né? Saber fazer um plano estratégico, entender do que é posicionamento, o que é propósito, qual é o foco da sua marca. Eu falo de foco porque, como eu sou coordenadora de pós-graduação, eu analiso os currículos. É verdade. E aí eu olho os currículos e falo, nossa, esse profissional está totalmente perdido. Ele fez uma faculdade, está fazendo, ele não sabe onde ele quer ir. E agora ele está querendo escolher um outro curso. Aí você pergunta para ele, o que você quer fazer esse curso? Porque eu quero ganhar dinheiro. Desculpe, meu amor. Não. É a última coisa que vai acontecer. É uma notícia muito triste, né? Você fala para ele, então. Exatamente. Eu dou palestra para executivos, né? E eu falo, olha, qual o objetivo de abrir uma empresa? Ganhar dinheiro, esquece. É a última coisa que vai acontecer na vida de vocês. Eles querem me bater na palestra. Mas você tem razão. E aí, no final, eu falo assim, se você não tem um propósito, por que você está abrindo essa empresa? Quem que ela vai ajudar? O que você vai entregar de valor? Como é que vai tratar os seus funcionários, seus colaboradores, né? Que é fundamental. A primeira coisa que você tem que pensar são os colaboradores. Depois você pensa em entregar uma qualidade. Porque quando os colaboradores estão felizes, a empresa entrega a qualidade. Exato. É fácil, né? Então, pagar um bom salário também é fundamental. E esse, infelizmente, é um problema no Brasil. Sim. Né? Os pequenos empresários, médios empresários, que eu dou, inclusive, com a consultoria, eu posso falar de cadeira, eles acham que pagar um salário baixo, eles estão ganhando. E é grande burrice. Porque às vezes tem uma pessoa que atende o telefone. Se ela não está preparada para atender aquele telefone, a gente pode perder o quê? Clientes. Ela não está preparada para isso. Então, eu preciso treiná-la, eu preciso pagar um bom salário para se sentir motivada em fazer mais, né? Então, todos esses aspectos são extremamente importantes. Então, quem estiver tá aqui ouvindo a gente, não esquece, o primeiro passo é cuidar da sua marca pessoal.
Depois você vai para o mercado, depois você vai fazer um curso, depois você vai fazer uma pós, Sim. né? Porque você sabe onde você quer chegar, você tem que estar focado lá. Uhum. Isso é fundamental. E aí eu trago exemplos de pessoas que não têm faculdade nenhuma e estão lá em cima hoje, porque você tem um foco, né? Tem um vídeo, depois vocês procuram na internet, é o Valdir Pipoqueiro, é de Curitiba, inclusive. Sei. Ele não tem faculdade, né? E hoje ele tinha um foco, ele queria ser o melhor pipoqueiro da região dele. Sim. Então ele fez tudo, ele criou um uniforme, ele tem uma parte de higiene fundamental que traz o diferencial dele, que deveria ser um posicionamento de todos os pipoqueiros, mas ele deixa uma higiene muito bacana, ele oferece uma pipoca super bacana, ele criou um uniforme colocando segunda, terça, quarta, para mostrar que ele é higiênico. Ai, que né? bonitinho. E tem um atendimento assim fantástico. E hoje ele fala que ele já conquistou isso, Sim. né? E hoje ele quer ser o melhor pipoqueiro do Brasil. E ele começou a ser convidado para dar entrevistas. Você tá brincando. Ele começou sempre a dar palestras. E ele hoje está ganhando muito dinheiro. E eu tiro o chapéu. E eu sou uma professora universitária. Sim. Eu sou uma coordenadora. Sim. Como que você faz isso? Ele merece. Porque ele está realmente sobre gerenciar a sua marca. Ele lê muito. E hoje ele está no mercado. Acabou de voltar de Portugal, foi dar uma palestra em Portugal. Está começando a fazer sua carreira internacional. Ai, que lindo. É tirar o chapéu. Entendeu? Então, por isso que eu falo. A gente fica tão focado, preciso fazer uma graduação, preciso fazer uma pós-graduação. É importante? Depende. Você efetivamente quer isso? É a tua praia? É que nem eu falei, né, no começo. Eu fui fazer letras achando que era minha curso de graduação e no meio eu percebi que não tinha nada a ver. E foi depois fazer administração. E eu passei 4 anos maravilhosos na minha vida dentro da faculdade fazendo administração. Curti tudo, participei de tudo, saí de lá, nossa, radiante. Quando a gente gosta, é uma coisa apaixonante. Sim. Fui fazer a minha pós em marketing, adorei. Fui fazer 1 ano e meio, foram maravilhosos. Não foi uma obrigação. Isso sabe? É sensacional. Eu não posso chegar numa sala de aula e falar, nossa, estou fazendo um curso, preciso tirar nota, né? Professor, só faltou um ponto. Não é que faltou um ponto, faltou mais de 70%. É só isso, né? Você tem que entender que não é um ponto, não é meio ponto. Então, essas coisas, por isso que eu falo que a gente tem que ser apaixonado pelo que faz. Eu tive muita sorte, por isso que eu falo, a leitura assim, me ajudou muito. É verdade. Encontrei o meu caminho através do livro. Fui fazer uma faculdade maravilhosa. Então, assim, eu acho que essa minha paixão pelo aquilo que eu faço, ela atrai pessoas bacanas na minha vida também. Eu acho que isso é muito importante, né? O Edi tendo vindo me convidar para dar aula, ele sentiu em mim alguma coisa, algo mais. Com certeza. Então, assim, acabei entrando, me apaixonei, me especializei, fui fazer um curso também internacional do que é educação superior. E tava lá, né? Pronta, sempre né? fui, sabe? Sempre buscando conhecimento. Porque eu acho que, na verdade, não. Eu acho certeza absoluta que o grande diferencial nosso é conteúdo. Com certeza, Mar. Da marca pessoal que não tiver conteúdo, não adianta. Ela vai sofrer. Então, vale você investir, mas eu não tenho condições de pagar uma faculdade. Ok, vai fazer um curso. Curso Sebrae, tem vários cursos mais em conta. Tem o seu site, né? Tem o meu site, Portal for Brand, tem um curso bacana de brand pessoal que não é caro. Isso é legal. Que eu faço de propósito para ajudar as pessoas a se conhecerem mais. Então, tudo isso é muito importante, né? Então, a gente tem que buscar. Eu mesmo falo, como é que eu vou buscar conteúdo internacional? Falei, cara, você tem o Google. Você tem internet, não inventa. Não tem aquele Coursera, que tem bastante cursos lá. Que até os que estão em inglês, eles já estão com legenda. No começo não tinha. Então, eu lembro que no começo não tinha. Olha só. Mas agora tem alguns que do que eu tinha feito lá no passado, agora já está com legenda. Eles estão atualizando. Exatamente. Até para dar uma democratizada nos cursos. E aí, lógico, se você quiser tirar o diploma, você tem que pagar. Mas a informação está disponível. Exatamente. Isso que Na pandemia, eu lembro que a gente fez um levantamento, eu e minha amiga, tinha mais de 1.500 cursos de graça. Você podia fazer curso na GV, na Belas Artes, em Stanford, Harvard, de graça. Quem aproveitou isso, aproveitou. Quem não aproveitou, dançou. Ficou lá em casa, vendo televisão. É bom ver um streaming também, faz parte. Mas, cara, não aproveita as oportunidades, né? A gente tem várias oportunidades. Basta você abrir. Eu sempre falo que a gente tem oportunidade, todo mundo tem oportunidade. Tá. Alguns enxergam, outros não. Deixa passar. A oportunidade é igual um trem, né? Exato. Ela, às vezes, não tem o horário marcado, mas quando ela passa, você tem que falar assim, pode até vir, será que eu pego esse trem ou não?
Mas quando você toma a decisão, é ela que vai te levar, às vezes, como você mesmo comentou, por um caminho que você nem imaginava que ia te levar, mas que você fala, poxa, desci na estação certa, né? Aproveitei a oportunidade, né? No primeiro momento não, mas fui lá, tentei fazer o meu melhor. Exato. Porque eu tinha que preparar uma aula, eu não podia fazer qualquer aula. Nem me fala. Tem que fazer uma aula bacana, né? De dar aula. Tem uma história o pessoal acha que dar aula é fácil. Não é. Todo semestre você tem que rever os slides, você tem que rever conteúdo. Por que eu invisto em viagem? Porque viagem sempre traz coisas novas. Tem uma visão do mundo, um aprendizado, né? assim, incrível, né? Mesmo. Então, eu sempre trago para mim todos esses conhecimentos. Márcia, mas eu não tenho condições de viajar internacional. Não importa, vai viajar aqui em São Paulo. Sim. Pega um busão, 200 metros, vai em Olambra, vai conhecer o que eles estão fazendo. Você vai aprender também. Né? Eu sempre gosto de levar minha filha para conhecer os dois lados. Com certeza, não só a parte internacional, nosso Brasil tem coisas lindíssimas. O interior de São Paulo tem coisas lindíssimas. Tem muita história no interior Exatamente, de São Paulo, né? Por que eu vou perder a oportunidade, né? Então, tudo isso a gente tem que trabalhar, a gente tem que ir atrás. Então, é aquela coisa de falar, eu não tenho condições de fazer algo a mais por mim, porque eu não tenho dinheiro. Isso é desculpa, é preguiça. Porque você tem internet hoje, você tem vários cursos de graça. Uhum. E hoje, assim, também, se você bater na porta das universidades, conversar com as pessoas certas, elas te abrem as portas. Sim. Então, assim, tem várias oportunidades. A gente tem, e por isso que eu falo, se você vai buscar conteúdo cada vez mais, você vai se tornar melhor na sua área e o mercado vai bater na tua porta. Uhum. Né? Você, por exemplo, nós estamos aqui hoje, a gente não se conhecia. Exato. Né? Alguém me indicou para você. Exato. Falou com muito carinho. E o Charles, ele foi a minha primeira turma. Caramba. Ele pegou de cobaia. 24 anos atrás. Caramba! Você imagina. Então, depois da conversa do Edi... exatamente. Aí foi a turma dele. Foi a turma dele que eu entrei em sala de aula. Meu! E ele sempre foi espivitado e tal. E eu fiz confusão no nome da sala. Eu falei assim, nem sabe o nome da nossa sala. Eu olhei pra ele e falei assim, tá bom, garotão. A gente se vê na próxima danadinho. aula. Olha! E aí, ele foi, assim, absorvendo a aula de tal forma que ele ficou... E aí, ele deu uma guinada na carreira dele em função daquilo que ele aprendeu em sala de aula. E ele era o tipo do aluno que ele realmente aproveitava cada minuto de sala de aula. Ele não faltava em uma aula minha. E era sempre perguntando. E ele fez o melhor trabalho. E aí eu mostrei para todos os professores. Porque mostravam que a sala dele era a sala que era... Eu falei, cara... Sempre tem uma fama, né? Exatamente. Tem sala que tem fama, né? A gente precisa inspirar as pessoas. Sim. Até o mais bagunceiro tem algo muito bacana. Mas o mais bagunceiro é um carentão que quer atenção, né? Exatamente. Então, a gente tem que mostrar para todos eles. E acho que essa é a função do professor, inspirar cada um deles a procurar o seu caminho e ser feliz. A vida nossa passa tão rápido. Sim. Se a gente não ficar achando que, né, cara, passa muito rápido. Então, curta cada dia. A gente não sabe se vai estar aqui amanhã. É verdade. Concorda? A gente não tem essa certeza. Então, hoje, estamos aqui fazendo um podcast. Que legal, vamos curtir isso aqui. Exato. Vamos levar coisa boa, que eu acho que é a sua proposta, inclusive. Exato. Então, agregar na vida das pessoas. Eu acho que isso é extremamente importante, entendeu? Duas coisas que você comentou, né? Que eu não anotei, mas eu coloquei aqui. Já estou aqui na minha cabeça para não esquecer. Uma é a questão do aluno ler ou o profissional ler, né? Exato. Eu lembro que eu tive uma sala de pós-graduação, pegando o teu gancho, né? E foi muito interessante porque era tipo as últimas disciplinas da pós. E aí eu estava bem no meio do meu mestrado. Então eu estava lendo muito artigo científico. E aí eu falei pro pessoal, falei, gente, vou dividir a sala. Eu tenho 6 artigos científicos, eu vou dividir dentro da ementa, eu vou dividir que cada artigo é referente ao assunto que a gente vai tratar. Beleza. Aí eu peguei, dividi e tal, e entreguei, falei, cada aula um grupo lê, eu vou passar o conceito e a gente vai discutir metodologia, porque daqui a pouco vocês estão fazendo TCC, aquela coisa toda. Vocês têm que começar, né, se familiarizar. E aí, eu lembro que o primeiro grupo, eles ficaram super inseguros, porque eles falaram, professor, a gente está terminando a pós, é a primeira disciplina que a gente vê um artigo científico.
E aí o primeiro, eu falei, não, ó, então vamos fazer o seguinte, já que vocês não estão familiarizados com esse material, eu vou apoiar o primeiro grupo e depois o primeiro grupo apoia o segundo, como eu tô apoiando, e aí eu fiz meio que uma corrente do bem. Legal. Né? Porque senão eles iam ficar esperando só a professora ficar... Exatamente. A metodologia utilizada foi X. E aí eu lembro que quando terminou, que a gente fez tudo, leu tudo, terminou a disciplina, que são 8, né? Pelo menos dessa turma era de gestão e negócios, aquela coisa toda. E aí um aluno... Aí acabou, porque eu falo que aluno é igual mãe, ele não valoriza depois que ele vem falar que eu sou legal, né? Porque aluno é assim, sempre assim. É igualzinho, né? E aí ele virou, passou o tempo, ele me mandou até uma mensagem no Instagram na época, falou, Pro, eu queria te agradecer, porque aquelas aulas que eu fiz, a leitura dos artigos, porque eles não sabiam nem onde pesquisar. Incrível, então, né? eu tive que dar aquela aula de, gente, tá vendo o Google? Acadêmico, não sei o quê. É aqui, vocês vão colocar a palavra tal, palavras-chave do trabalho de vocês, sabe? Tipo, fiz o trabalho do professor de TCC, praticamente, Sim. metodologia científica. E aí eu lembro que esse aluno, ele falou, professora, ele era gestor, porque era pós, né? Tinha muito gestor na sala. E ele virou e falou assim, a partir da sua orientação, fiz meu TCC, entreguei tudo bonitinho, só que ele precisava fazer uma reestruturação na parte de logística do centro de distribuição. E ele não tinha nenhum tipo de conhecimento. E aí ele falou, até usei as palavras-chave que você falou, e a partir da pesquisa do Google, ele pegou vários artigos. Que legal. E foi reestruturar lá o processo do centro de distribuição. Então, o que você comentou sobre essa questão de leitura, é lógico que artigo científico é mais rebuscado, tem toda uma questão. Sim. Mas, às vezes, não precisa ler, gente, um artigo científico, porque, às vezes, fica chato. Mas vai pelo mais fácil, começa pelo mais fácil para depois você... Sim, que vai ser natural isso acontecer. Vai criar o hábito. Isso é uma coisa. Aí você falou do pipoqueiro, né? Tem um rapaz que eu sigo que é o Carlinhos Maia. E para mim ele é um case também, porque assim, ele veio de uma vila nordeste, lá de Penedo, né? Do nordeste do nosso país, pessoa de origem extremamente pobre e por vergonha dos pais, porque ele queria ser rico como eu, né? Todo mundo quer. Sempre. Mas ele tinha... O objetivo dele, nas entrevistas que eu vejo, eu acho muito engraçado, porque ele fala assim, os entrevistadores falam, o que você queria ser? Eu queria ser rico. E tá ok, né? É um objetivo. É um objetivo. Pronto. E aí, dentro disso, ele se envolvia com a galera rica da cidade, né? Aquela coisa toda, até que descobriram. E ele foi muito, muito estratégico, porque em vez de ele pegar e ficar lá chorando as pitangas, o que ele fez? Ele pegou a dor dele e usou como um antídoto. E ele usou a persona, ele criou uma persona, trouxe para a vida dele, incluiu os pais, e hoje ele é um milionário. Tá vindo morar aqui em São Paulo, em Alphaville, numa casa maravilhosa. Exatamente hoje tá lá na Itália, viajando, chiquérrimo. Então, assim, é o que você falou. Se ele fosse olhar para a origem dele... Ele ia ficar naquele mundinho, tô chorando todo dia, porque não tô legal, Tem que parar com isso, né? Para de chorar, vamos fazer, arregaçar a manga, né? As coisas acontecem. Agora, uma coisinha que eu ia te perguntar. Na tua vida, na tua carreira, né? Acho que eu até dei uma olhada no seu LinkedIn, mas só para o pessoal entender, né? Como é que você estruturou a tua carreira profissional de empresas? Então, eu comecei, quando eu fiz administração de empresas, eu acabei entrando numa empresa de engenharia de produção que construía casas de alto padrão lá em Alphaville. E eu entrei como secretária, entrei novinha, tinha 18 anos e tal. E aí, em 3 anos, eu virei gerente administrativa. Caramba! Por quê? Porque eu me envolvia, dava palpite. Você queria ser rica. Eu sempre fui atrás dos meus objetivos, sem sombra de dúvida. E aí eu conheci o Edi, que estava numa salinha fazendo design. Ele era criativo. E eu sempre tentando entender o que é design, parece publicidade. Aí eu fui entendendo que não é bem isso, tal, não sei o que e tal. E criamos uma ligação muito forte. Aí eu acabei ajudando eles a abrir uma empresa, montamos uma empresa, ajudei eles a montar essa empresa de design. Da empresa, eu fui convidada para trabalhar nessa multinacional, que aí estava na minha carreira, que eu queria efetivamente trabalhar numa multinacional para ter uma carreira, ser executiva internacional. Aí entrei nessa empresa como gerente de produto. Foi exatamente aí. Então, eu já tinha, foram 3 anos nessa primeira empresa, depois 4 anos na outra empresa, e aí eu entrei na Masterpen, que é uma empresa internacional,
E aí eu fiquei lá 3 anos. Foi quando o Edi bateu na minha porta, me convidando para ser professora. Então eu tava completando 3 anos na empresa. E aí quando o Edi me convidou, eu comecei a dar aula. Esse 1 mês e 6 meses eu virei a chave e larguei a multinacional. Entrei na carreira acadêmica. E aí eu entrei também na carreira acadêmica, mas eu também abri uma empresa para poder dar a consultoria para as empresas no mercado. Então, no momento que eu deixei a Masterpen, eu tenho a minha empresa e também sou... hoje eu coordeno toda a pós-graduação da Belas Artes e também dou aula em todas... Dou aula no IBMEC, na pós-graduação, no MBA, etc e tal, no mercado como um todo. Sim. E foi aí que as coisas começaram a acontecer. Então, hoje eu dou palestra, sou coordenadora, sou professora, dou consultoria... Tô sempre envolvida, eu sempre falo que eu sou facinha para trabalho. Quando tem um projeto muito bacana, me envolvo e aí quando eu já vejo, já tô lá. Por exemplo, o Portal Infobranding, ele surgiu dentro de uma sala de aula de pós-graduação. Vá, conta. Porque os alunos começaram a falar, mas não tem emprego, né? Eu falei, gente, vamos parar de chorar. Vamos fazer alguma coisa na área de branding no Brasil? Vamos ser os profissionais que vão introduzir algo diferente. Pioneiro, né? Pioneiro. Aí começamos a discutir, fizemos uma reunião, aí surgiu o Portal Infobranding. Quando foi isso? Nós estamos em 2023, foi em 2018 que a gente começou. Caramba! Foi 2015. Porque o portal não me é estranho. Aí a gente começou, e aquela coisa, né? Começamos em vários, foi diminuindo, que ninguém, né? Nesse país não adianta. As pessoas, no primeiro momento que você tem que suar, já começam a desistir. Ai, não tem condições. E aí não é remunerado. Não é remunerado, aí... exato. Tal. E aí, agora que a gente começou a ter uma remuneração bacana, as empresas estão bancando os nossos eventos, as empresas estão, por exemplo, o curso de branding pessoal, algumas empresas investiram, então elas aparecem como case dentro do curso, para mostrar o que elas estão fazendo. Então, assim, eu consigo fazer preço mais barato porque as empresas também estão investindo, entendeu? Com certeza. Que esse era o grande objetivo. Eu não queria fazer um preço tão exorbitante se o pessoal não pode fazer. Se o meu propósito é descomplicar branding, eu quero que todo mundo tenha acesso. Sim. Desde aqueles que não tenham muitas condições, é possível fazer em função do valor e aí acaba construindo uma coisa bacana. Então, o Portal Infobrand hoje está lá. A gente vai ter agora, setembro, outubro, vai ter o próximo evento nosso, que é o BDM, que já está no mercado, é uma marca que vem falando de brand design, como é que trabalha essa gestão. Então, toda vez a gente traz profissionais do mercado, das empresas como um todo, trazendo a empresa pequenininha, da média e da grande, para ter essa discussão, entendeu? A gente trouxe a Formato Mineiro, que é uma empresa de pão de queijo, e ela contando as experiências dela, assim, a CEO, foi muito bacana, enriquecedor. Gente, não pense que tem empresa que tudo, que lindo. Não, a gente passa por perrengue, a gente passa por umas situações que dá vontade de jogar tudo pro alto. Com certeza. Né? Porque não é fácil, mas estarmos aqui hoje, apanhamos muito durante esses anos. Então, hoje a marca é conhecida porque a gente acreditou. Porque a gente não desistiu nos primeiros não, nas primeiras dores, né? Porque sempre tem dores, não tem... Por isso que eu falo, se você não é apaixonado pelo que você faz, a dor fica mais dolorida. Se você é apaixonado pelo que você faz, você vai passar pela dor, mas você vai passar por essa dor. Não vai, entendeu? Só vai ser um momento, exatamente, né? Você vai entender que faz parte da vida, e não adianta ficar, por que eu vou, né? E aí foi aí que a gente construiu o Infobrand, trazendo marcas de tudo quanto é tipo de mercado para discutir sobre branding. E o mercado entender da importância da marca. Porque muito além de produto e serviço, nós compramos são marcas. Não adianta. É verdade. Né? Você fala assim, eu vou comprar um sabão em pó. Não, você fala, eu vou comprar um Omo, eu vou comprar um Ariel, vou comprar um carro. Não, eu vou comprar uma Volkswagen, vou comprar né? Você fala o nome da marca do carro. Exatamente. Então, é isso que é importante. E aí foi que eu venho construindo esse portal, com esse objetivo, né? Inspirar as empresas, as pessoas a entenderem que tem uma marca e essa marca faz toda a diferença. E as pessoas vão chamar você pelo nome da sua marca pessoal. É verdade. E quando elas percebem que você tem uma marca, essa marca tem um conteúdo relevante, que cada vez mais está forte no mercado, mais você vai ser chamado pelo mercado. Simples assim. Né? Porque você está construindo um conteúdo. Sim. E você está ajudando empresas a melhorarem, você está ajudando alunos a se tornarem melhores. Isso é bacana, acho que isso faz parte do nosso dia a dia. Então, é muito bacana esse processo. Então, foi assim que eu construí a minha carreira, né? É aquilo que eu falei. A única coisa que veio de presente foi a aula, que acabei me apaixonando e estou hoje
e mantenho o corporativo e o acadêmico juntos. Sim. E estou sempre unindo o acadêmico e o corporativo juntos, sempre. Até para fazer isso é um trabalho em sala de aula, É. eu sempre trago empresas para o aluno fazer um trabalho de mercado, não fazer um trabalho para entregar para a biblioteca. Falo, cara, então, não. isso é uma judiação, né? Que eu falo que o mundo Exato. acadêmico tem, né? Exatamente. Pesquisas teóricas demais, menos aplicável. E né? aí você não leva o mercado. Então, eu faço questão dos meus alunos. A gente vai agora fazer um projeto onde uma turma vai desenvolver um visual merchandising para uma empresa. E eu vou trazer várias marcas. Então, se eu tenho 10 turmas vão fazer para as 10 marcas. No final, faz uma grande exposição e a empresa vai avaliar, não sou eu. Eu sempre falo, gente, Eita, agora vocês vão lascou. Eita. Acabou. Ó, o meu emocional não tá nem aí. Agora vai ser a pessoa... É bem professora. Quem vai agora dar nota não sou eu, é a empresa. E a melhor nota que vocês podem ter é da empresa. É lógico. É do profissional. Não importa se eu tirar uma nota boa, maravilhosa ou não. Sim. Pega o aprendizado. Exato. Isso é importante. E é isso que faz a coisa ser diferente, né? Imagina uma pessoa que está agora lá no trenzão, com fone, sentado no chão, ouvindo Márcia falar, infobrand. Meu Deus do céu, o que é esse negócio aí que essa mulher está falando? De uma forma simplificada, acho que esse seria... para aguçar, né? Porque às vezes quando você tá ouvindo um negócio, você fala, já aconteceu comigo, eu falo, mas o que é isso? Aí eu ir lá e pesquisar, né? E também depois falar quais são os tipos de cargos que existe dentro do Infobrand, até para o pessoal ter uma ideia, assim. Então, primeiro, assim, o Infobrand, para quem, tipo, vai lá e coloca lá Belas Artes Infobrand, porque o nome já é em inglês, né? Então já assusta de repente, Exatamente. né? Como que... Então, por que a marca Infobrand? Ótimo. Informações Conceito. sobre marcas, né? Brand nada mais é do que gestão de marcas. Tá bom. E eu sempre coloco uma pitadinha no meio, que é a gestão estratégica. Tá. Você tem que ser estratégico com a sua marca pessoal, com a sua marca corporativa, para ser um profissional ou uma empresa diferente no mercado. Então, eu sempre falo que é a gestão estratégica de marcas. Então, o Infobrand é um portal que você vai ter tudo sobre marcas. Beleza. Corporativa, pessoal, de país, de lugar, sempre, né? Então, lá você vai ter várias informações sobre isso. Por que é um portal? Porque o portal justamente é de conteúdo. Tá bom. Tá? E dentro desse portal, além de ter artigos fáceis de leitura, papers fáceis de leitura, ele traz informações. A gente faz também sempre no YouTube, explicando o que é endobranding, o que é marca de lugar, o que é marca pessoal, o que é propósito de marca, de maneira muito tranquila, rápida, para as pessoas entenderem exatamente isso. Então, o portal tem esse propósito, levar informação de tudo quanto é lado, não só do Brasil, mas também mostrar o que está acontecendo lá fora, né? Lógico que 80% é Brasil, 20% está acontecendo lá fora, para eles terem informações. E vão aprender em prática, né? Pessoas que abriu o cabeleireiro e não foi legal. Eu trouxe, inclusive, a gente tem uma jornada do brand que a gente conta que algumas marcas, elas estão trabalhando empiricamente, sem saber que elas estão fazendo branding e estão acertando. É verdade. Isso é muito legal, né? Então, por exemplo, a gente trouxe uma dentista que está fazendo um trabalho maravilhoso no mercado. Tá assim, legal. sempre trazendo coisas diferentes, não trazer, né? Vamos falar de Apple, todo mundo fala de Apple. É verdade. Não é meu ponto. Vamos trazer exato. marcas que estão fazendo coisas diferentes, né? A Salve, que é uma marca que está fazendo diferenciada no mercado hoje. Então, esse portal tem esse propósito. Quando você entra lá, você vai ver tudo sobre informações na área de gestão de marcas. Tá. Isso é muito legal. Quais são as funções lá, né? Isso. Então, sou eu como gestora executiva, onde eu estou trabalhando a marca com as empresas. Eu tenho a gestora de conteúdo, que é a Amanda, que tudo sobre conteúdo. Vamos supor que queira escrever um artigo e queira publicar no portal, super bem aceito. Você vai mandar para Amanda, contato infobranding.com.br. A Amanda vai receber, vai fazer uma análise, talvez ela olha, talvez aqui não esteja legal, vai conversar com a pessoa que escreveu o artigo, e ela é responsável por publicar isso. E tem o Gabriel, que é a pessoa que entende muito seu propósito,
muito sobre design e muito sobre brand. Então, também é um executivo na área de brand design. Uhum. Então, são as 3 cabecinhas que estão trabalhando de maneira iguais. As responsabilidades são as mesmas de cada um. Não existe aquele que é maior, aquele que é menor. Não. Tá. Porque foram os 3 que criaram e aguentaram todas as, né? Eles estão Todas desde as o dores começo? desde o começo comigo, Nossa, juntos. que legal. Foram meus alunos. Nossa. Aliás, é muito legal isso, porque sempre tenho ex-alunos comigo. Sempre. Fazemos projetos juntos. Eu sempre faço projeto. Tem uma aluna minha hoje que está hoje na Porsche, na Alemanha. Que legal, em função de trabalhar. A Márcia, eu devo ou não mandar o meu currículo para a internet? Não pensa 2 vezes. Sim. O não já está garantido. E se vier o sim? É verdade. Né? Esse é o ponto. E aí eu lembro que o chefe falava, besteira, nem faz isso, não vai dar certo. Nossa. Eu falei para ela, se você não fizer isso, você vai apanhar de mim. Bota esse currículo lá. E aí ela fez, foi aprovada. A entrevista dela foi toda em inglês, porque ela não tinha ainda muito bem o alemão, ela tinha pouco alemão. Tá. Foi para lá, começou a trabalhar na Porsche. Hoje está na Coreia, trabalhando numa outra empresa de carros, né, na área de automotivo. E uma carreira internacional linda. Olha só que bacana. E o marido foi junto. Que né? é o mais que legal maravilhoso. quando a família te apoia. E ele arranjou né? outro emprego, tá lá, os dois estão, né? Tem o Portuga, que é aquele aluno que é o brincalhão, que fala só palavrão, sei. ninguém dá credibilidade. Sim. Eu olhava o trabalho dele e falei, Portuga, seu trabalho é maravilhoso, cara. Aí ele falou assim, aí eu falei, você precisa falar inglês, senão você vai ter dificuldade. Aí teve um dia, ele assistiu a minha aula de branding pessoal, aí ele voltou pra sala de aula, mostrou uns portfólios que ele fez da marca dele. Prof, tô indo embora pra Inglaterra. Vendi meu carro, vou embora. Aí ele foi. Os primeiros 3 meses foram muito doloridos. Né? Ele era muito família, então ele chorava muito, mas eu não vou desistir. Inglês. Nada. Tanto é que ele dá uma palestra pra mim hoje do Speak Design. Porque ele foi através da entrevista, ele mostrava, olha, eu sei fazer, ele olhava no Google Tradutor, lá, mostrava, ganhou o primeiro emprego numa empresa pequena de publicidade. Em 6 meses ele começou a falar um pouco melhor inglês. Sim. Agora eu vou atrás das grandes. Foi contratada pela Sapem Nitro, que é uma empresa mundial. Trabalhou 2 anos na Inglaterra. Foi para o Panamá 2 anos. Aí voltou para a Inglaterra. O pessoal quis voltar para o Brasil. O pessoal de Nova York pegou ele. Agora está em Nova York. E agora speak English fluent. Tranquilamente, feliz, ganhando um bom salário, morando num super lugar. Até brinquei esses. E aquilo que eu falo, meus alunos estão sempre comigo, a gente está sempre conversando. Sim. E ele fala, prof, quando eu estiver em São Paulo, eu te falo para dar uma palestra para os alunos. Eles fazem questão de vir sem eu ter que pedir. Então isso é muito legal. Né? Então, eu acho... Mas é você que dá essa abertura. Sim, é isso que eu tô falando. É muito importante isso, né? São pessoas e tem uma capacidade. Você fala, gente, vocês têm capacidade, todo mundo tem capacidade, não importa o grau. Você tem que melhorar, você tem que querer melhorar isso para poder se tornar um profissional diferenciado no mercado. Isso é muito legal. Então, você vê os alunos hoje acontecendo, você vê o Charles vir aqui falar de mim, não tem Nossa, é chiqueiro, gente. Não tem e com preço. amor, né? Ele fala com carinho. Exatamente. Esse é o ponto. E é isso que vale a pena. Por isso que eu falo, viver a vida é tão curto. Isso que faz a gente ser feliz, efetivamente falando. Quando você tem esse propósito muito claro. E eu sempre falo nesse curso de brand pessoal, se você não encontrou o seu propósito, a primeira coisa que você tem que fazer é ir atrás disso. Vai numa psicóloga de carreira, conversa com um profissional da área, descubra o que você gosta de fazer, que a sua vida vai ser muito mais fácil. Agora, não fica atrás de um salário. Eu recebi uma aluna falou, professor, você pode ser meu pai para ter um papo com a senhora? Porque ele está muito triste e tal. Eu falei, tudo bem. Nossa. Aí ele veio na faculdade e tal. Ele tinha 50 anos, mas a empresa estava sugando tanto ele. Ele tinha tanto medo de sair da empresa por causa do salário, que ele se achava incapaz. Mas Mas as empresas fazem isso de forma proposital. Pois é. Aí eu falei, não, vamos mudar isso, vamos fazer diferente. Cara, olha a experiência que você tem, são mais de 30 anos. Você tem muita coisa boa. Você tem que vencer esse seu medo. Aí hoje está em outro lugar, tá feliz. Sabe? Eu acho que é isso. Eu nem acho, tenho certeza que é isso. Você tem que encontrar aquilo que você gosta de fazer. Você fala do pipoqueiro, o cara tá vendendo pipoca. Que lindo, gente. O cara criou um método. Exatamente. Ele criou um método de venda de pipoca. E hoje ele tá aí, sendo feliz. Gente. Tem vários livros, várias histórias que a gente tem que conhecer, né? Tem uma história da Verônica. Não sei se você conhece, ela é faxina boa.
Não sei, Faxina Boa, acho que é Faxina Boa o nome do livro. E a Verônica conta a história dela. Ela é assim, uma menina, né? Não tinha condições. Aí começou a namorar, teve a primeira filha. Não tinha condições de ajudar a cuidar da filha. A avó da Bahia pegou a filha e levou pra Bahia. Nossa. Pra ela foi muito dolorido. Com certeza. Continuou naquela vida sem saber o que queria da vida. Arranjou um segundo filho. E aí, naquela coisa de na vida tal, não sei o quê. Aí a avó morreu, ela teve que pegar a filha. Nossa. E ela trabalhava no call center, ganhava R$800, não dava pra fazer nada. Ela foi morar no cortiço, literalmente, porque não tinha o que fazer. E olha que interessante, nesse cortiço, interessante entre aspas, né? Nesse cortiço tinha um banheiro, então entrava de tudo dentro daquele cortiço, né? E sempre assustada, com 2 filhos pequenos e tal. Meu Deus. E aí, o que ela fez? Ela tentou se suicidar. Quem ajudou? A filha. Chamou o médico, foi pra lá. E aí, foi pra uma clínica e tal. Saiu da clínica e tem uma cena no livro. Pra mim, livro sempre é filme, né? É muito gostoso, você entra né? na história, né? E aí, tem uma cena do filme que ela fala... Ela viu o vento batendo na cara dela. Falou, nossa, por que eu fiz isso? Olha, né? E a mãe ficou com ela alguns dias e tal. E a mãe falou... Aí ela chegou um dia, mãe, eu preciso sair. Tô ficando desesperada. Eu preciso ir pra algum lugar. Vou pra casa de uma amiga. Ela falou, tá bom, então eu só pra casa da mamãe, porque eles estavam todo mundo vigiando, ela com medo que ela fizesse alguma outra coisa. É natural, né? Aí ela foi pra casa da amiga dela, e eu tava conversando, a amiga dela, a casa dela tava uma bagunça, ela começou a conversar e arrumar a casa. Arrumar a casa, limpar a casa, né? Quando chegou no final da tarde, tava um brinco. Aí a amiga dela falou assim, escuta, você não vai ficar ofendida se eu te pagar, porque você fez uma faxina, que eu nunca vi uma faxina dessa. Falou, não. Já falou, tinha R$8 na conta, a menina queria dar R$150, falou, nossa, R$150? Cara, foi o start dela. Foi o start dela. Ela viu que ela gostava de fazer faxina. Propósito. Ela gostava de fazer faxina. Foi a partir daí que ela começou. Aí ela fez os amigos falaram, faz alguma propaganda no Facebook. Ela fez uma propaganda idiota pra nós, que somos profissionais. Nossa! Mas aquela propaganda chamou a atenção. No dia que a gente tinha um monte de gente querendo contratá-la. Começou a fazer a faxina. Hoje ela tem... hoje ela é influenciadora, hoje ela criou uma empresa para ajudar outras faxineiras, ela tem várias empresas bancando ela hoje, ela mudou a vida dela, da água pro vinho, acabou de comprar a casinha dela, fez uma viagem internacional, olha só as coisas, por quê? Porque ela encontrou o propósito, fazer faxina, parece, nossa, mas fazer faxina é um propósito? Lógico. Eu odeio fazer faxina, mas eu adoro chegar em casa e ver minha casa limpa. É verdade. Então, quando eu vejo que tem uma pessoa que faz com amor, o carinho, eu quero até pagar mais por isso. Com certeza, porque a nossa casa é o nosso ninho, é o porto seguro, né? Exatamente. Né, gente? Então, você veja, encontrou o propósito, a vida dela fez assim, ó. E aí ela criou uma marca. Criou uma marca, hoje ela tem a marca Verônica, Faxina que Boa, é a empresa dela. Exatamente. Faxina Boa! Ai, que legal! E tá no mercado, construindo várias coisas, ajudando várias pessoas. Olha que legal. Não tem um curso universitário. Agora começou a perceber o que é importante, é quando tu tá fazendo uma faculdade. A faculdade tá bancando. Porque aí, né, já entra influenciadora, como... Exato. Né? Tudo A Globo chamou ela para fazer, participar para discutir sobre um programa que tinha agora, sobre a faxineira que teve e tal. Veja, ela está sendo reconhecida com um produto que ninguém dá credibilidade nenhuma, que é faxina. Pipoqueiro pipoca. Ninguém dá valor. Cara, eles fazem o trabalho dele com amor. Então, é óbvio que eles vão ter sucesso. Encontrar o propósito da vida deles. Por isso que eu falo, se não encontrar o propósito, não adianta, você vai ficar patinando. E para não ficar uma palavra, tipo, porque o pessoal usa muito propósito, né? É quando você sente, eu sempre falo que quando você faz o que você gosta, você sente aqui no coração, né? Exatamente. É aquela coisa que você pode acordar 5 horas da manhã e dormir meia-noite e aquilo dali vai te dar um prazer. E o fato de você... Eu percebo isso quando eu tô aqui. Porque eu fico 2 horas com o meu convidado e quando eu saio, se tiver outro para eu fazer, tá tudo bem. Exatamente. Eu falo, cara, eu gosto de falar com gente. Exato. Eu gosto de ouvir histórias. Então, acho que é isso daí, essa questão do propósito do legado, só para vocês. Porque aí é legado também, porque ela tá deixando o legado também, né? E tem uma coisa que você comentou sobre o pai daquela aluna. Sim. Quando eu faço processo de mentoria, de carreira, o que acontece? Eu tenho, que vai desde o adolescente, pego muito menos, mas o pessoal de meia idade,
que tá ali 30, já teve filho, e tava naquela sana louca de querer ganhar dinheiro, comprar casa, e aí chegou um momento e falou, mas era isso? Porque tem isso daí, né? Não, é. Eu sempre falo, você comprou um carro que você queria. Aquela vontade de comprar um carro. Depois de um mês, você fala, nossa. É isso. Passou. É muito doido, né? E aí vem o pessoal que tá entre... eu vou falar final de carreira, como a gente chama no mundo corporativo, mas não é final de carreira. Mas assim, a pessoa já conseguiu tudo, tem um salário até legal, que foi o caso desse senhor que você comentou, e aí chega lá na frente, ou a empresa demite, ou está em vias de, ou a pessoa não está feliz. Beleza, eu pego essas 3 situações. Aí o que vai acontecer? Quando eu começo a falar, tudo isso aqui é legal, para você ver que uma coisa está muito ligada à outra. Eu falo assim, o que você gosta de fazer? Aí a pessoa olha para mim e fala assim, 30, 20 anos de empresa? Não sei. Por quê? Ela não é mais um CNPJ, ela não é um CPF, ela é um CNPJ. Porque ela viveu tanto em função daquela empresa que chegou uma hora que ela não sabe nem o que ela gosta. Exatamente. E aí o que você comentou, eu tenho uma história que aconteceu mais ou menos essa questão assim de... sabe aquela pessoa que leva comida para todo mundo, faz torta, aquela coisa toda que você fala assim, caramba, poxa, faz isso para você. Exatamente. E torna hoje isso um negócio. A pessoa saiu da empresa, aí passou por aquele momento de luto, né? Porque sair de uma empresa, sempre, independente se você quis ou não, é um momento de luto. E depois ela tem aquele suspiro de fênix e fala, não, nem que for pelo boleto. Tem que fazer alguma coisa. Não é? Tá indo, tá lá. O boleto tá aparecendo, Exatamente. tem que pagar a conta. E aí ela foi lá e começou a trabalhar com essa coisa de bolo, salgado, essa coisa toda. E hoje tem, sabe aquelas pessoas que nem você falou da Verônica? Sei. Tem lá o Instagram dela, aí o condomínio que ela mora, ela manda para todo mundo dentro do condomínio. Gente, saiu o bolo, não sei o quê. E aí já tem encomenda para festa, sabe? Essa coisa toda. Que legal. E essa pessoa era uma executiva. Tá vendo? Que é aquilo que você falou, uma executiva de empresa, que aí entra essa questão de status. Imagina, vou ficar na cozinha, que no Brasil a gente não valoriza, né? Exatamente. Você chega lá fora, uma pessoa que sabe fazer uma faxina muito boa, é super bem remunerada, e Nossa, aqui a gente... tem um monte de faxineira ganhando uma grana que é brasileira. Tá faltando até, né, Exatamente. esse tipo de serviço de mão de obra Exatamente. lá fora. Mas é o que você falou. Do propósito, do legado, da pessoa, às vezes, ficar tantos anos dentro de uma empresa. Tem uma coisa que você tocou aí que é muito legal até ressaltar. Quando você fala CNPJ, né? A pessoa fala assim, eu sou a Márcia que trabalha na Natura. Isso. Que erro estratégico. Você é a Márcia Auriani que trabalha na Natura. A Natura... Você não tá fazendo nenhum favor, a Natura não tá fazendo nenhum favor pra você. Pelo contrário, ela tá pagando salário porque ela sabe que esse conteúdo vai ajudar a empresa a crescer. Então, pare de falar, eu sou a Márcia Auriani, trabalho no Itaú. Não, você é a Márcia Auriani. Sim. Que é administradora de empresas, que conhece conteúdo e que vai ajudar as empresas a ganhar dinheiro. Porque quando você sai da empresa, você não fica se sentindo tão vazio. Né? Porque a pessoa, quando ela sai de uma empresa depois de 20 anos, ela fica num vazio, ela entra numa depressão, porque aquele nome Natura era muito mais importante que o nome pessoal dela. Sim. Esse é um erro. O seu nome tem que ser muito mais importante do que a empresa que você trabalha. Eu tinha um amigo com 35 anos que entrou na minha sala assim, eu não quero mais fazer o que eu tô fazendo. Né? E chegou uma hora que ele começou a chorar. Eu falei, pode parar de chorar, querido. Você tem 3 filhos pra sustentar. Pode parar. Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Exatamente. Primeiro, você vai continuar nesse emprego, sim. Em paralelo, a gente vai fazer trabalho para que você possa se encontrar. Por quê? Porque você tem que pagar boleto, meu amor. Você tem 3 filhos. E depois de 1 ano, ele se encontrou. E saiu da empresa e hoje está fazendo outra área, está super feliz, ganhando bom salário e saiu daquele desespero que ele estava. Então, assim, não adianta chegar também e vou jogar tudo pro alto. Não, isso é burrice. É loucura. Né? Você tem contas para pagar. Mas, em paralelo, eu vou fazer um trabalho para identificar o meu caminho, ou um novo caminho, ou mudar da água pro vinho. Ou me reencontrar, né? Me reencontrar. Eu teve um aluno que fazia design de produto. Depois ele ganhou na Belas Artes após a gestão do design como melhor aluno. E eu estava dando sala de brand. O pessoal chegou para mim e falou assim, Márcia, não é isso que eu quero. Design não é a minha praia. Você imagina, ele foi o melhor aluno de design e ganhou a bolsa de estudo para fazer a pós. E chegou à conclusão que não era a praia dele. Eu falei assim, então, respira. Não vai jogar tudo fora. Vamos fazer um trabalho em paralelo para você entender o que vai te fazer feliz.
Legal. Vamos trabalhar, fazer um trabalho psicológico de carreira. Sim. Conversei com uma amiga minha, falei, atende esse aluno e tal. Você não sabe onde ele tá hoje. Tem nada a ver com design. Ele foi, fez, ele chegou uma hora e falou assim, o que eu quero é finanças. Não acredito. Foi fazer um curso no IBMEC de pós, ele pegou toda a grana que tinha guardado, foi lá, negociou pra pagar à vista, pediu pro tio dele bancar ele por 3 meses, e foi pra IBMEC, assim, estudava à tarde, chegava lá à tarde, estudava. Ele saiu do emprego que ele tava? Saiu pra poder entrar com tudo na área de finanças. Se capacitar. Ia pra IBMEC à tarde, todo estudando, e aí o diretor começou a perceber, falou, putz, esse menino sempre vem, tá estudando, né? Você começou a falar com os professores e tal, e conversou com ele um dia. Ele contou a trajetória dele e que ele tinha se encontrado na área de finanças. E esse diretor que viu todo esse movimento dele, toda essa paixão, toda essa dedicação, falou assim, está surgindo uma vaga no Bradesco, quer? Na área de finanças? Opa, quero, tal, não sei o quê. Ele não sabia nada, ele chamou o amigo dele que tinha na área de finanças, começaram a discutir quais seriam as possíveis perguntas, tal, passou por 3 entrevistas, foi aprovado, depois de 2 anos já tinha 2 promoções. Sabe onde eu fui encontrá-lo? Onde ele me contou essa história? Em Madrid. Você tá brincando? Eu tava em Madrid e tal, no final do ano ele viu no meu story e falou assim, Márcia, você tá aqui? Eu falei, tô. Vamos jantar? Tô com a minha noiva, você tá com a sua família? Eu falei, tô. Falei, vamos todo mundo, fomos jantar uma noite. Ele me contou a história dele. Eu falei assim, a partir daquela aula, fiz todo esse movimento, há muito tempo quero contar pra você isso, do que aconteceu com a minha vida, e hoje eu me encontrei. Que legal. Hoje eu estou trabalhando numa empresa, fazendo exatamente aquilo que eu quero, e depois fui fazer mais um MBA, continua se dedicando para se tornar um profissional. Porque outra coisa importante também, gente, é assim, você falou, né, a pessoa tá, depois de 20 anos, é mandada embora. Sim. Às vezes a pessoa joga a culpa na empresa. Sim, exatamente. Tá errado. Às vezes você parou no tempo. Exato. Você parou de se reciclar. Eu tinha um amigo que fez Harvard e falou, não, mas fiz Harvard, quando você fez? 92. Tipo assim, né? 12 anos atrás. Eu falei, querido, e daí, o que você fez? Querido, se Harvard nada no seu currículo, é nada. Exato. Você tem que estar sempre estudando, sempre buscando informação, quer dizer, ainda não adianta jogar culpa, porque veio um cara mais novinho e pegou meu lugar. Não, esse cara mais novinho já fez pós-graduação fora do país. Exato, mano. Ele sabe muito mais. É um cara antenado. Então, acorda. Eu falei, não adianta você se ver, agora corre atrás do prejuízo. Esse é o ponto, né? Acho que uma pergunta que a pessoa tem que sempre se fazer é, eu sou uma pessoa empregável? Caso eu perca meu emprego hoje? Empregabilidade, né? É pensa nisso. Eu sou. Estou pronta, eu tenho conteúdo, eu parei no tempo. Para de jogar a culpa em alguém. Se olha no espelho. Não adianta falar, não, olha no espelho. Você pode também ter sido injustiçado? Pode, não estou dizendo que não. Mas se você tem conteúdo, você não vai ter nenhum problema. Você não vai se sentir inseguro, vulnerável, né? Isso é importante. Então, tudo isso é muito importante as pessoas entenderem. Eu trabalho numa empresa, mas eu não posso ficar achando que a empresa, eu tô na Natura, eu tô na Apple, que lindo e maravilhoso. Querido, você tem que falar isso para sua marca pessoal. Eu sou a Márcia Aureliano, sou o Paulo Henrique, sabe? É isso aí. Você tem que ter orgulho da sua marca. Se você não tiver orgulho da sua marca, o mercado não vai ter orgulho da sua marca. Esquece. É você o responsável por isso. Não adianta jogar a culpa em ninguém, né? A gente sempre aquela coisa, o Bolsonaro, o Lula, o Brasil. Para. Para. Quanto mais você joga nisso tudo, você não vai fazer nada. Verdade. Tá perdendo tanto tempo na internet, se discutindo. Para. É a autorresponsabilidade, né? Que é uma cidadania ativa que a gente tem que ter como pra gente mesmo, E você vê alguns empresários que falam, gente, se eu ficar preocupado com política, eu não vou fazer louco, nada. Você não faz nada, você vai ficar doente, inclusive. Exatamente. É a mesma coisa que a gente. Se a gente ficar só falando, jogando no Brasil, né? A gente não vai fazer nada. É isso mesmo. E também valorizar um pouco o nosso país, né? Porque, olha, demorou. fui pra fora. Falei pra você, fiquei 20 dias fora agora. Isso? Catar, que eu fui visitar. Isso. Que é Doha. É uma cidade smart city, uma cidade inteligente. Tá. Cara, uma cidade que investiu muito em pessoas. Para ter uma cidade inteligente, precisa de pessoas inteligentes. Simples assim. Então, começa na educação. Aí você, assim, se preocupam muito no atendimento, se preocupam muito em atender melhor o turista. Por quê? Porque nós estamos levando dinheiro para eles. Sim. É óbvio que eles querem tratar a gente aqui. Aí, depois eu fui para Grécia, fui visitar 4 ilhas.
É a mesma coisa, uma identidade daquele lugar, a preocupação de entregar algo diferente, o atendimento diferenciado. Também são muito bravos se a gente faz uma coisa errada. Ah, é? Eu levei bronca. É tipo, respeita meu espaço, Exatamente. né? Eu pisei numa calçada errada e levei uma bronca de uma senhorinha. Caramba! Porque eu achei que estava tudo bem, mas depois que eu fui olhar, realmente eu não olhei a sinalização. E eu falei para ela De uma desculpas. cidadã. Exatamente. De Caramba! uma senhorinha brava, mas me deu uma bronca assim. Aí eu brinquei com a minha amiga, levei a primeira bronca da viagem, tal, não sei o quê. Mas ela tinha razão. Não adianta, né? Mano. Eu realmente pisei no lugar errado, eu não ouvi, não prestei atenção, aquela coisa de turismo. Então, você percebe, eles valorizam muito tudo isso. Então, e aí você vê que lá fora tem vulcão. A gente tava na Grécia, tava tendo, como tava muito quente, tava pegando fogo. A gente recebeu no celular, no WhatsApp, que as pessoas que estavam logo deveriam sair daquela área. Eles avisam a gente, todo mundo, inclusive nós como turistas, pra você ter uma ideia. Sim. Então você vê, o Brasil não. Você não tem muitas frutas lá fora, o Brasil tem frutas, a gente tem fauna, a gente tem flora. Meu Deus do céu. A gente tem um país lindo. O brasileiro, ele é encantador por natureza. Né? Você não tem esse encantamento lá fora. Quando eles nos conhecem, eles ficam apaixonados pela gente. Tem uma ideia, a gente pegou um transfer particular. E fomos conhecer onde foi feita a gravação da Mamma Mia. Porque esse era o nosso, jura? Esse era o nosso objetivo. Arrepiei de novo. Sério? Esse era o grande objetivo da nossa viagem, chegar lá. Ah, tá. E aí, gente, esse filme é maravilhoso. Exatamente. Aí tinha o cara colocou a música. E a gente foi pulando, brincando. Nananana. A menina que tava lá nos guiando, ela falou assim: posso gravar vocês? Porque as pessoas que vêm aqui, elas ficam sentadas, elas não fazem nada, só ficam falando amém, porque a gente fala. E essa alegria de vocês é contagiante. Eu quero, inclusive, pôr no meu mestrado, ela falou. Falou, pode, podemos colocar. Aí a gente subiu na igrejinha, a gente brincou, levou pumas, começou a cantar. Não acredito. Cantamos a música da Mamma Mia. Ai, gente! Os americanos, todo mundo que tava lá, quis participar. Porque eles viram alegria. Essas coisas, gravamos tudo, né? Ai, por favor, né? Uhum. E eles ficaram apaixonados por nós, pelos brasileiros. Por quê? Porque a gente entrou, tinha um barco passeando, a gente deu tchau, colocou a banda. Porque a gente fez tudo, a gente fez a nossa marca, a Grécia 2023. Você tá brincando. Chegamos com a malinha de Grécia 2023, mostramos nossa identidade, de onde a gente veio. Então eles ficaram babando com a gente. E a gente levou o quê? O que a gente tem de melhor, que é o DNA brasileiro, que é a alegria. É verdade, que é a alegria. Isso é um dos maiores atributos brasileiros, é a nossa alegria. A gente pode estar sorrindo, mas está rindo. É isso aí, né? Então, eles percebem isso. Então, é isso que a gente tem que levar também para nossa marca pessoal. É emocionante, viu? Dá até vontade de chorar, mas é verdade. É isso que a gente tem de... E a gente tem muita coisa boa. Tem. Isso que eu fico brava, às vezes, a gente não se achar o patinho feio. Né? Eu fui dar uma palestra internacional uma vez, e eles queriam, eu falei, eu quero falar em português. Ai, que chique. Porque vocês falam em inglês no meu país, por que eu não posso falar português no seu país? Isso. Né? Gostei. E aí eles levaram em consideração. E eu vi que o Rony também, que é da marca Reserva, também bateu o pé. Eu quero falar em português, porque vocês no Brasil, vocês falam, eu também quero falar. E aí que a gente tá levando, sabe? Tem que se respeitar, exatamente, posicionamento. quando você se posiciona de maneira séria, eles nos respeitam. Porque a gente fala muito amém pra eles. É verdade, concordo. Isso tá errado. A gente tem tanta capacidade quanto eles. É verdade. Então, quando eles percebem que você tem, eles respeitam. Meu filho fala isso. Ele fala, mãe, por que a gente tem que... por que a gente... Tudo bem, tem que aprender inglês, mas ele fala assim, por que o americano, seja lá, né, qualquer um que chega aqui, não se esforça para falar o português? Por que eu tenho que ficar me condicionando ao idioma dele? E assim, com meu filho eu aprendi muita coisa em relação a isso, que ele é extremamente patriota. Mas isso é muito bacana. Eu falo, caramba, meu menino de 19 anos é extremamente patriota. É muito diferente bacana. de outros que... Tanto que eu falei, filho, você não quer sair, fazer, né, um intercâmbio e tal? Não, mãe, depois eu faço. Mas, por enquanto, ele tem umas metas aqui que ele quer cumprir, né? Formação, essa coisa toda. Mas ele fala, eu posso até fazer, mas eu volto. Exatamente. E eu falo, nossa, que interessante, né? Se vem uma geração, uma leva... de jovens pensando assim, imagina o tamanho desse país que não vai ficar. Imagina, a gente é uma grande potência. Muito! Gente, a gente é um continente. Se estivesse trabalhando essa potência, cara, se você olhar as Paralimpíadas, somos os melhores. Somos os melhores.
de quem eles ganham apoio. Cara, o apoio brasileiro das marcas em relação ao esporte é muito pequeno. É pequeno, infelizmente. Eles vão lá, se esforçam, eles fazem tudo para conquistar o seu espaço. Exatamente. Isso mostra quanto a gente tem potência. Com certeza. Imagina se tem você um olhar, né? Um incentivo maior sobre isso. A gente vai bombar. Nossa, né? gente, é bem por aí. Mas que legal, hein, Mar, essa experiência que você fez, foi né? Muito bacana. Vocês fizeram planejado tudo mesmo. Planejado, foi tudo pensado. Tanto é que É as amigas do Mamma Mia. Exatamente. A gente... Imagina. Exatamente. Que a gente foi pensar, discutir, falamos... Até a pessoa que fez a viagem para ele falou, nossa, você tá me dando muita dor de cabeça, porque para chegar lá, a gente teve que passar por uma ilha antes. Ah, tá. Não tinha algo direto. A gente passou por Esquiato, depois fomos pra lá, que é Escópolis. É aí que a gente foi pra ilha. Caramba! Foi algo, assim, fascinante. Além das brincadeiras e todas as emoções que a gente passou por causa do filme, o aprendizado que a gente traz de uma viagem como essa é algo maravilhoso. E você usou o Infobrand também lá, né? Sem sombra de dúvida. O tempo todo. Agora eu já estou escrevendo um artigo para mostrar como é que é essa experiência. Que legal, mano. Toda vez que eu for para fora, eu sempre trago um artigo para poder discutir. Por exemplo, em Santa Fé, eles constroem as casas com Adobe, que sabe aquela coisa de areia, fica vermelha e tal. Toda a construção é daquele jeito. Tanto uma casa... É um padrão. É um padrão. Você olha, você entra na cidade, é esse padrão. Você fala, nossa, que bonito, que bacana, diferente. E lá tem mais de 75 galerias de obras de arte, você tem uma ideia, algo assim surreal. Eu fiquei lá um mês e não consegui ver todas. Nossa, que legal. Porque é muito legal, tem essa cultura muito forte. Então eles levam essa identidade, então as pessoas querem ir para lá para conhecer essa identidade. Olha só que legal. Ter uma identidade. Exatamente. Eu não sei se você conhece aqui em São Paulo, a família Mantini, que é lá no centro da cidade. Ele, o Mantini, ele criou aquela ruazinha de 170 metros quadrados. Maravilhosa, gente. Ele criou vários restaurantes. Né? Ele criou 2 galerias. Ele apresenta também aquele teatro Mambembe na rua de domingo. Sim. É uma ruazinha de 170 metros. Ele criou uma identidade ali no centro da cidade de São Paulo, que as pessoas têm medo de ir. E tem medo de ir. Eles vão, dentro do carro tem uma segurança ali que não tem nenhum problema. As pessoas vão. Então, ele acreditou nesse sonho. Sim. Ele não tinha dinheiro para fazer isso. Ele revitalizou aquela rua. Ele foi atrás dos bancos pedir grana para poder fazer aquilo acontecer. E ele criou uma pequena Little Italy lá. Não, é uma dimensão. Você entra ali, parece que você está em outro lugar, exatamente. Né? Quando você está ali. Criou uma identidade diferenciada e vão pessoas de tudo quanto é lugar. Inclusive, pessoas fora do Brasil, quando vão para cá, querem conhecer. Verdade. Porque ele tem uma estratégia tão bobinha que ele faz o cartão postal... Ele te oferece, fala, você quer escrever para alguém alguma coisa? Escreve que a gente põe no correio. Você tá brincando. Então a pessoa escreve e vai com o quê? Com a identidade do Mantini. Então, assim, muito inteligente. E agora é importante saber que hoje ele tá naquela rua que ele fez. Sim. Mas a primeira restaurante dele, ele faliu. Olha aí. Entendeu? Desistiu do sonho dele. É aquilo que ele gostava. Foi atrás. O segundo restaurante que ele fez, que é o Mantini, que é o mais antigo lá, família Mantini, ele pegou a garrafa da rua, foi limpando, foi fazendo a parte de decoração. Foi nos lugares comprar móveis usados, criou coisas que ele tinha. E hoje é uma referência no mercado de varejo, de comida no mercado nacional. Sim. Então você vê, quando eu trouxe o pessoal, que eu fiz o congresso de brand aqui no Brasil, em São Paulo, eu levei todo o pessoal que era de fora de São Paulo, fora do país, para lá. Caramba! Eles ficaram encantados. Tem uma pessoa que levantou e me agradeceu. Ela falou assim, que lugar lindo. E eles não têm ideia, eles vêm com um pouco de medo do Brasil. Sim. Né? Porque o que a gente vende lá fora são todos aqueles filmes horrorosos, né? Que só tem bandidagem. Exato. Não mostra outras coisas. Você leva essa imagem, então eles ficam assustados. E aí quando eles chegam aqui, eles veem coisas diferentes, bacanas, eles ficam encantados. Às vezes não tem nem noção de como é o país, né? Porque tem uma ideia muito distorcida, inclusive, Exatamente. Por isso que eu quis trazer o brand para cá. Então, para mim também foi muito difícil, porque eu trouxe todo um congresso. Isso. Eu levantei essa mão e falei, vamos fazer. Onde foi, Foi na Belas Artes. Ah, tá. Peguei a Belas Artes, ela deixou, me autorizou, peguei alunos para me ajudar. É isso aí. Pedi ajuda para gráfica, vamos lá, meu empresa. povo, vale ponto. Cara, na hora que eu terminei o congresso, eu percebi o quanto eu estava cansada. Com certeza. Aí doeu tudo. Mas, assim, a realização tem preço. Isso daí não aí tem valeu preço. a pena. E o aprendizado para você montar um negócio desse, Nossa, né? é único. E aí você vê que as pessoas vieram para cá e curtiram.
A organização foi ótima, elogiaram que foi tudo no horário, né? E eu queria mostrar que a gente faz isso, né? Porque eles têm outra visão lá de fora. Lá fora é tudo no horário. Exato. Atendimento, Respeitar, né? exatamente. Respeitar as pessoas. Então, tudo isso é aí. muito bacana. Então, é isso que as pessoas precisam pensar um pouquinho mais, né? Sair de ficar naquele seu mundinho, né? Aliás, hoje em dia, gente, sai do mundinho. Não importa qual lugar que você esteja. Nós temos a internet. Exato. É um mundo inteiro à nossa disposição. De graça. Então, se você começa a pesquisar na internet, começa a conhecer outras coisas, você vai querer fazer isso. Isso vai se estimular para querer ir para trás, ir para frente, não ficar lá parado. Né? Então, isso é muito... Eu estava lendo uma entrevista com a Anitta, que é um exemplo de brand pessoal, inclusive. Ela é um exemplo, é verdade. Goste ou não dela. É uma marca. A gente tem que separar. Separamos as coisas. Vamos lá, gente. E ela falou sem assim, sistema límbico ativado. Menos. Exatamente. Aqui é business. E ela falou, aí eu teve um repórter assim, puxa, por que você cantava só aquelas músicas no começo da sua carreira? Aí ela falou, você sabe de um bairro que eu morava? É só aquilo que eu tinha. Eu não tinha outra referência. O que você queria que eu trouxesse para vocês naquela época? E aí ela foi para fora. Quando ela foi para a carreira internacional, ela foi bater na porta das produtoras. Então, ela que foi buscar a carreira internacional. Não foi ninguém que veio bater na porta. Então, ela tá quase desistindo. Tem no Netflix, não precisa falar que vai assistir, que vocês vão ver lá exatamente o documentário. E aí até na hora que ela conseguiu um sim. E a carreira dela, né? E ela tava na Espanha e ela não falava espanhol. Sim. E ela pegou e falou, putz, e agora? Vou voltar, olha, quando eu voltar pra cá, eu vou estar falando com você em espanhol. Ela voltou ao Brasil e ela foi estudar espanhol. E ela estudava, quando ela ia dar show, a professora no carro com ela. Ela pegava os tempos que ela tinha livre para poder, né? Deve ser uma loucura. Olha o esforço dela, né? E aí, quando ela voltou, ela cantou em espanhol e falou em espanhol. Que até virou um Reels, né? Também saiu ela falando espanhol. Exatamente, até foi tipo, uau, né? E aí as pessoas criticam. Cara, dá uma olhada pra essa mulher. Mas é que as pessoas associam... Porque é o que você falou, ela é um produto, né? E transcendeu de produto pra marca. Exato, pra Hoje marca. É uma marca internacional. E assim, cara, tipo, a gente... Que eu acho que é isso que a gente tem que melhorar enquanto sociedade, sabe? Tem essas coisas... Exatamente. A gente tem que tirar um pouco o julgamento das coisas, ser menos emocional. Exatamente. E mais estratégico. Eu acho que talvez isso é uma das coisas que o Brasil tem que... Enquanto sociedade. A gente verdade. O Brasil é muito emocional. Muito emocional e vai menos pela estratégico. Razão. Ele vai mais isso. pela emoção. Até nos Jogos Olímpicos você vê que quando entra emocional, acabou. Perde jogo, total. E às vezes a gente é muito melhor, mas entrou emocional. Alguém cutucou o atleta, ele já entra no emocional, acabou. Exatamente. Então a gente tem muito ainda para aprender em relação a isso. E é muito legal se a gente olhar esses exemplos, né? Então é aquilo que eu falei. Puxa vida, vamos entender como é que a Anitta fez a carreira dela, vamos aprender com ela. Muito legal, gente. Olha só, eu tô fazendo um trabalho que eu já mudei de tema várias vezes, que eu tô terminando meu curso de psicanálise, né? Aí, eu conversando lá com a minha supervisora, né? E eu falei assim, o que eu... Aí, eu ia fazer sobre efeito manada, desisti, aí ia fazer trabalho sobre criança de 3 anos, falando da Melanie Klein, a parte infantil. Aí, eu conversando com uma colega que tá fazendo o TCC dela, né? Eu falei assim, ela falou, eu gosto muito de fazer análise de filme e de análise comportamental. Isso é uma das coisas que eu faço, coloco lá no meu Instagram e tal. Sempre olhando, eu não olho só para aquela coisa que todo mundo olha, eu olho sempre além. Aí eu escolhi duas grandes figuras, né, que é a Marilyn Monroe e o Elvis Presley. E aí eu peguei os últimos filmes que surgiu, que foi na Netflix, da Marilyn Monroe, e do Elvis Presley, e aí eu estou fazendo uma análise mais voltada para psicanálise, né, pegando os teóricos de psicanálise para analisar. E para fazer análise qualitativa, né, comparativa, né, e falar assim, o que eles têm em comum, né? E aí falando dessa questão emocional. Quando você olha para o comportamento tanto do Elvis quanto da Marilyn Monroe, eles têm uma questão de carência, e apesar de todo o talento que eles receberam, que é um dom aqui, que humanizaram bastante a Marilyn nesse filme, eu gostei bastante, porque sempre viam ela como um sex appeal, essa coisa toda, então eu achei que foi muito legal, porque eu consegui ver a menina,
Exato. Eu consegui ver, não vi só a mulher, eu consegui ver a menina. E eu chorei pra caramba. E eu tô assistindo várias vezes, porque eu tenho que escrever na cena tal, isso descreve segundo Freud, não sei o que, sabe aquelas coisas? E é muito legal que tanto ela quanto o Elvis veio de uma gravidez de gêmeos, que a mãe perdeu o irmão, e olha a carga que esse menino trouxe pra poder trazer felicidade pra família. Então é o que a gente tá falando da emoção. São grandes talentos, mas que não tinham estrutura emocional para levar toda aquela carga, como foi Michael Jackson, né? Freddie Mercury. Do Fred é maravilhoso, assim. Então, eu tô adorando fazer, depois talvez até faço do Fred também, da Amy também, que eu gosto, desses atores. Exatamente. E você vê essa questão, grandes marcas, que eram os nomes que são marcas. Nasceram talentosos, né? Nasceram e não tiveram estrutura emocional porque deve ser uma carga muito pesada, Nossa, né? Tem que Essas saber. pessoas que ficam Você tem que famosas, saber e lidar dinheiro, com isso. e aquele monte de gente em cima de você querendo tudo que você fala é sim, você tá se jogando, não, vai que é legal. Deve ser um saco, né? Não, imagina, você levanta e tira foto sua. Ai, Né? Você faz o quê? Tira uma foto, coloca... Quer dizer, a pessoa não tem mais privacidade. Não, deve e se ser você não sabe muito- trabalhar isso, cara, eu, por exemplo, não gostaria que ninguém ficasse tirando foto de mim o dia inteiro. não, deve ser muito chato. Por Então, favor, dá licença, minha vida, né? exatamente, Tenho então vida você vê, também. Aí a pessoa, sabe, tudo que ela faz sai no tabloide. Exato. Então não pode fazer nada que sai. E nunca sai pelo lado positivo, sempre pelo lado Exato, porque o negativo. que vende é o negativo, Então né? tem que ter uma relação. Por exemplo, se você olhar a Anitta Isso. era pra poder, né? Porque ela recebe de porrada todo dia. Verdade. Era pra ter desistido. Mas ela deve ter uma estrutura por trás que cuida ela. dela, né? É ela que fez a estrutura. Ah, tá. É que nem o Ronaldo Fenômeno, por exemplo, jogador tá. de futebol. Uhum. Ele nunca quis que a família gerenciasse a carreira dele. Ele contratou entendi. profissionais. Ótimo. Ele muito nunca bom. leu um contrato, ele nunca assinou um contrato sem ler. Certo. É Importante. diferente desses atores que você falou. Sim, Né? Elvis Presley assinava exato. coisa sem ver. Você viu o empresário dele, né? A Winston, aquela atriz, aquela cantora. Uhum. A Whitney Houston? Nossa, eu vi o filme dela também. Fala. Eu tô pra tirar Ela uma foi análise. ver as contas É, que ela confiou no pai. foi. Olha que burrice. Foi. Então você vê esses profissionais que entenderam que tem que ser profissionais, para ser profissional preciso ter pessoas profissionais comigo, ok. Então, né, você vê, ela começou a entrar em depressão quando ela começou a ver que estava tudo muito ruim. Foi. E aí o negócio caiu. Ela já não estava muito bem. Aí quando ela começou aí a coisa começou a cair mesmo. Então, assim, ela perdeu a vida dela. Uhum. Ela simplesmente perdeu a vida Perdeu a dela. vida É a dela. coisa do Fred Mercury. Então você vê. Nossa, é muito interessante quando. De novo, né? Não é interessante, assim, mas mas a se você questão avaliar. emocional, Cara, né? se você leva a sua vida só pelo lado emocional, você toma decisões erradas. Esse é o ponto. Tem hora que você tem que ser. Ó, eu lembro de uma situação que aconteceu comigo. Quando eu resolvi cobrar para dar palestra. Ah, tá. Tinha uma empresa que queria me contratar para dar uma palestra num evento internacional de varejo. Aí ele falou assim: olha, só que não é paga a palestra. Por quê? Porque vem profissionais de fora. Tá? Eu falei: olha, tudo bem, então, se você tem profissionais de fora, não tem necessidade de ir. Né? Por quê? Né? Isso. A minha palestra tem um valor, e se você não puder pagar, então, pra mim tá tudo bem. Vou usar tá isso. Tudo certo. Gostei. Vou usar. Aí, desligamos o telefone e tal, não sei o quê. Depois eles ligaram. Falaram: olha, eu falei que os diretores, eles vão bancar a palestra. Yes. Por quê? Porque já é uma cultura do Brasil. Exato. Em ligar para você e falar assim: olha, de graça, mas olha, você vai ter vários contatos. Nossa, imagina as consultorias que você vai conseguir. Exatamente. Né? Aí eu acabei de receber de uma empresa, inclusive, ela conversou comigo e tal, então, mas a gente não pode pagar. Virou moda isso agora também, né? E aí eles têm várias franquias. Eu falei assim: você tem ideia? Você não está respeitando o meu trabalho. Você quer que eu respeite o seu trabalho, mas não está respeitando o meu trabalho. Tem ideia quantos livros eu li, quantos livros eu escrevi, quantos artigos tive que aprovar nacional e internacional? O quanto eu tive que investir na minha carreira para chegar onde eu cheguei? Então, que eu sinto que você não está me respeitando. Da mesma forma que você quer que eu te respeite. Vem dar uma palestra, vai conversar com várias pessoas. Falei: querido, não é bem lógico que eu mostrei para eles. Quis mostrar para eles o quanto eu invisto para poder ter uma empresa que me contratou marketing para dar 2 palestras. Aí o pessoal de compras queria baixar. Falei: querida, mesmo, olha, embora vocês comprem produto, vocês não estão comprando produto, vocês estão comprando conhecimento. Sim. Isso tem um valor. Se vocês não estão preparados para comprar isso, então tá tudo bem. Então vocês não me contratam. E aí o marketing foi lá e brigou com eles. Porque sabe do teu valor. Exatamente. E aí fala: não, ela já deu o desconto que tinha que dar. É isso aí que ela vai pagar e vocês vão pagar por isso.
Yes, ai, que delícia. Entendeu? Isso é sensacional. Mas quando você... Para chegar nesse, você tem que acreditar nisso. Você tem que ter conteúdo para chegar e falar, olha, eu sei o que eu tô falando. Não tô vindo aqui brincar, entregar né? Lógico. Eu vou trazer algo que vai te ajudar a melhorar a sua visão de mercado. Isso tem muito no Brasil, por incrível que pareça. Tem. Nossa, as grandes empresas é o que mais fala. Lá fora não faz isso. Lá fora paga o teu valor. Eu tenho um colega que ele... Foi o primeiro episódio aqui, o Fábio Borges. Ele mora agora em Portugal. E ele estava comentando isso. Que chega aqui e, tipo, quando ele vem pro Brasil, ele tem meio que fazer um trade-off, né? Vamos pagar a passagem, aquela coisa toda. Então, poxa, eu já venho trabalhar, sair meio que elas por elas, ou um lucro, seja lá o que for. E ele falou que teve muita proposta, mas muita proposta só de graça. Tá vendo? E aí tem esse papinho, né? Não, olha aí, você vai colocar no seu currículo, querido, só uma marca de lá no teu site ou no teu portfólio da empresa não vai pagar a conta. Exatamente. E se você abre para isso, porque é um nicho, né? Os grandes empresários. Não, chama fulano que ela não cobra. Exato. Aí um vai falando pro outro, aí você tá vivendo, vai viver de merchan. É que nem famoso que é pobre, né? Exatamente. Então, é isso aí. Oma, deixa eu te perguntar uma coisa. Pegando essa questão de... Como é que você vê hoje... São duas perguntas, mas eu vou uma por uma. Essa questão da nova geração, né? Como é que você está enxergando hoje no sentido... Porque eles têm uma cabeça diferente, o time da galerinha jovem é diferente, eles não esperam todo o tempo para construir uma carreira como a gente construiu, aprender com os erros, ter resiliência. Eu sei que o pessoal não gosta muito dessa palavra, mas ter resiliência para aprender com os erros e buscar um novo desafio, saber ouvir as pessoas mais velhas, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? Exato. E esperar o momento certo para crescer, né? Exato. Como é que você vê? Então, eu trabalho numa faculdade que são alunos que têm, né, vêm de uma boa família, família com grana e tal, e você percebe que eles querem aquele conteúdo, eles querem melhorar, eles querem atingir novos patamares, mas eles não têm paciência. Que é o Às que vezes você o falou. pai tem empresa também, Exatamente, né? aí eles querem pular, né, de emprego para outro, aquele deu um pouquinho mais, vou pular. Isso. Eles não têm esse esperar um pouco para crescer, né? Isso é um erro estratégico dessa geração. Mas é uma geração que vem com muita vontade de fazer acontecer. E isso eu acho muito bacana, é o que você falou do seu filho, né? Ele tem algumas metas, ele está indo atrás, está valorizando o país dele. A minha filha, por exemplo, hoje, ela não queria, mas agora ela quer ir para fora, fazer a faculdade lá fora, para poder conhecer um pouquinho mais lá de fora, para trazer esse conteúdo que para mim isso é muito importante. E quando eles estão começando, é o momento. Agora é o momento, você fala, agora, né? É hora de vocês ir para fora, de conhecer, porque a nossa cultura não é só mais Brasil. Esse é o ponto. Ela é globalizada. O mundo ficou menor. Né? Eu estou no Brasil hoje, mas posso estar na China, posso estar nos Estados Unidos. Né? Uma pequena empresa vende pela internet para o mundo. Sim. Então, eu tenho que entender que o mundo mudou e que não existe mais essa coisa só do local. Ele existe, mas eu estou vivendo no mundo grande, né? Eu tô no Brasil, mas posso estar no Chile, posso estar nos Estados Unidos. Por isso que eu falo que eu faço questão de viajar para entender um pouquinho o que está acontecendo lá fora. Por exemplo, fui para a Grécia, eu vi vários brasileiros morando lá. Ah, que legal. E estão fazendo a vida dele lá. Eu fui para Helsinki, eu vi brasileiros lá. Né? Eu fiz 2 módulos de tecnologia. Eu fui para o Vale do Silício. Legal. É exatamente sobre isso que depois eu quero perguntar. Eu fui nem no Vale sabia, hein? Não é combinado. Eu fui para o Vale do Silício, conheci o que eles estão fazendo de novo. E fui para Tel Aviv, no Israel, para também ter essa imersão de tecnologia. Sério? Os 2 lugares. Caramba, que legal. Eu gostei muito mais do que eu vi em Tel Aviv do que eu vi em Vale do Silício. Por quê? Porque lá tem uma coisa que funciona em qualquer país. O governo, ele realmente apoia a brincadeira, as empresas investem e os talentos saem da faculdade com conhecimento. Isso então é o sonho o de triângulo, qualquer professor, né? Fala aí. Você funciona lá, você prepara o profissional, ele vai para o mercado da empresa, banca, isso é o DNA da cidade, Tel Aviv. Então você vê que tem várias startups olhando de conteúdo. Foi de lá que saiu o Waze. Foi. Né? Então, você vê, tem várias empresas fazendo várias... Eu fui visitar várias startups. E toda vez que eu entrava, não encontrava um brasileiro. Eu falei, você não quer voltar? Não, prof. Agora eu... A gente cria talento pra fora, Por quê? Né?
Porque eles ganham mais. Qualidade de vida lá fora é outra. Você vê alguns profissionais que fazem mestrado lá fora, não querem voltar ao Brasil. É verdade. Por quê? Porque ganham mais. Exatamente. Qualidade de vida é outra. E quando eles voltam ao Brasil, isso que eu falei para vocês, se as empresas entendessem que conteúdo é investimento, vai trazer retorno, nós seríamos um país melhor. Pessoas sendo bem remuneradas. Aliás, o Tom Peters, que é o Papa da administração, que não está mais entre nós, né? Faleceu. Ele falava, o grande problema do Brasil são salários baixos. Sim. Enquanto as empresas continuarem pagando salários baixos, elas não vão ter talentos. Exatamente. Se eu não consigo ter dinheiro para investir na minha carreira, como é que eu vou ser uma profissional talentosa? Impossível. Alguns alunos falam, a empresa devia pagar meu MBA. Eu falei, deveria. Ok. Mas isso é a sua responsabilidade com a sua carreira. Com certeza. Se vira nos 30, faz acontecer. Né? Por quê? Porque o mercado está aí. Então, por exemplo, fazer uma coisa lá fora é legal, maravilhoso. Você tem uma outra cultura, você vem para cá com uma outra visão, com certeza. Né? E você consegue construir outras coisas, que nem eu te falei. Eu fui entender o que era brand fora do país. Então. Aí eu trouxe para cá. Então, hoje, esse conteúdo tem me ajudado bastante, porque as pessoas vão olhar no meu site mesmo, Márcia Auriani, elas sabem que é o meu conteúdo. Então, quando elas me contratam, é para dar palestra sobre esse assunto, para falar sobre esse assunto, dar aula sobre... Por quê? Porque eu foquei nisso. Que é muito importante. Eu preciso do marketing, estrategicamente falando, para construir uma marca. Sim. Né? Então, a gestão para construir tudo está em função dessa marca. O grande diferencial. Hoje, uma empresa é a marca dela. De um profissional é a marca dela. Então, essas duas áreas, eu achei muito interessante como a cidade de Tel Aviv está gerenciando esse processo vindo lá de cima. As coisas acontecem quando vem de cima. Entendeu? Então, por isso que eu achei muito bacana que eu vi lá. E Tel Aviv também é uma cidade inteligente, Smart City. Então, você tem umas respostas muito bacanas lá. Então, você vê profissionais brasileiros hoje lá fora fazendo acontecer. E a galerinha jovem e não querem quer voltar. Infelizmente. É uma pena. Porque o conteúdo que eles têm, se eles trouxerem no Brasil, o problema é não tem investimento. Exato. Então, você tem aquilo que você falou, tem que acreditar. Então, se eu quisesse desistir no Portal for Branding, já deveria ter sido lá atrás. Exato. Porque as empresas não acreditam quando você está com um portal pequenininho, começando. Só depois que aparece, que legal, aí você começa a investir. Que é uma característica hoje também de você começar de forma independente, você acreditar naquilo que você tem como projeto, aportar a tua grana, não esperar, e só depois que oportunidade, conhecimento, aí sim as grandes empresas vão lá e investem, vão te analisar. Você faz uma entrevista ao contrário, né? Primeiro eles vão lá, deixa eu ver se esse produto aqui é bom, deixa eu ver se o Pódio L tá oferecendo o que ela tá se propondo. E aí sim, se você realmente acontecer, eles vão lá e aportam grana no teu negócio, Se você olhar né? em que ela vive, eu conheci um empresário que estava investindo em 14 startups. Olha que legal. E ele montou um centro, então lá startups, e ele estava investindo. Caramba. E lógico que ele sabia que dentro daquela lá, 2 ou 3 não iam para frente. E tudo bem. Eu fiz um curso de investidor de startup com o João Kepler, né? Que ele é um dos grandes investidores de startup no Brasil. E a gente estava, numa das coisas que ele comentou, foi sobre a questão de como você deve investir. Então, vamos imaginar, você tem lá uma grana e investe 10 startups. Sim. Ele deixou muito claro, ele falou, dessas 10, com certeza 50%, 5 vai morrer. E dessas 5, 3 ou 2 que vão dar certo. Então, assim, é o que você falou, né? Para você ser um grande investidor, de alguma forma você tem que... É um projeto de alto risco, né? E acreditar também. E dentro dessas empresas que tem essa galera jovem também. Sempre. Porque é engraçado que esse pessoal, eles não estão muito... preocupados, assim, não é com o futuro, mas eu digo, eles são mais imediatistas, né, bem mais imediatistas, mas no sentido de, eles são mais engajados para dar certo, né? E eles têm mais oportunidades do que a gente teve na nossa geração. Não, aí, vamos chorar, pega o lenço e vamos chorar, porque... Eles têm muito mais oportunidades, e quando eles percebem, eles agarram. Agora, pegando esse ganchinho aí, que foi legal, o que você está achando, dentro da tua área, obviamente, agora com essa questão do GTP, do chat GTP, me conta, e aí, me conte, porque, então, né, isso para mim eu acho que é importante. Com certeza, a inteligência artificial vai fazer com que muitas profissões acabem. Sim, certeza concordo. Absoluta.
Mas vão surgir outras. Como na Revolução Industrial, Exatamente. Né? Vão surgir outras. Agora, o que eu tenho que fazer? Tem que acompanhar isso. Não adianta esperar. Isso. Por exemplo, eu sei que hoje em Stanford tem um professor que é uma inteligência artificial em sala de aula. Jura? Um robô. Preciso ver. Stanford, ok. Eu vou esperar ele chegar aqui? Não. eu vou me preparar para a chegada dele. Menina, tem que estar ali discutindo com ele. Caramba. É uma realidade, né? As fábricas, se você parar para pensar, já vinham utilizando isso. Se você for, por exemplo, uma Scania, Toyota, é tudo robô. Né? É verdade. Muita gente perdeu emprego. Foi. Né? Se a gente olhar táxi, olha, táxi e Uber. Sim. Né? Hoje tem um monte de gente no Uber. Daqui a pouco eu tenho carro autônomo, não vou ter mais ninguém dirigindo. Esse pessoal não está olhando para isso aqui, eu vou ficar esperando isso acontecer. Eu tenho que me preparar. Então, óbvio que muita gente aqui vai perder emprego, muita gente vai perder oportunidades. Por quê? Porque eu estou dirigindo só e não estou olhando o que está acontecendo. Só na necessidade real, de sobrevivência. Exatamente. Né? Então, assim, o que eu tenho que olhar? Que isso é uma realidade, não tem volta, eu tenho que viver isso. Eu lembro na época da minha avó, que ela tinha medo das empresas internacionais indo do Brasil. Tá. Por quê? Porque eles vão pegar o Brasil. Nossa, o Brasil vai deixar de ser Brasil. Barará. Elas ajudaram a construir um Brasil. Foi. Construíram bastante pessoas, trabalharam lá, viram de fora, brasileiro daqui foram para fora, etc e tal. É um processo de evolução. Agora, que eu me preocupo muito com essa inteligência artificial, me preocupo. Por quê? Porque é algo de muita inteligência. Sim. Então, o humano, ele é muito ambicioso. É a mesma é a forma. Exatamente. Para que vai ser usado? Exatamente. Né? Então eu tenho que saber, eu preciso pensar um pouquinho mais sobre isso. Tá. A forma como está sendo utilizado pode até gerar uma guerra. Sim. Pode, lógico que pode. Posso pôr robô brigando entre si. Nossa, que nem os filmes do Robocop, né? Lembra? As pessoas brincam, dá uma olhada. Olha o Jetsons lá que tinha lá a telemedicina que hoje existe. E a gente imagina, não vou no médico, eu vou ficar olhando para ele. Existe. É uma realidade. Não tem volta. Então, eu tenho que entender que isso é uma realidade. Por isso que eu estou falando. Um profissional, não importa a idade dele, tem que estar em constante aprimoramento. Por quê? Porque senão ele pode perder para essa nova geração que está vindo aqui, essa coisa do robô, inteligência artificial. Vai muita gente perder emprego. Infelizmente. Na pandemia, quem sofreu? Quem não tinha conteúdo. Não estava preparado. Estava preparado. As empresas que não estavam já no digital morreram. Mais de 1.500, acho que eram 3.000 varejos fecharam no Brasil, em São Paulo. Foi que não estava na internet ainda, não estava, né, no e-commerce. E desde quando você fala de internet, desde quando você fala de digital? Desde 2007, 2004 começou a se falar isso no Brasil com muita força. Sim. Então, as pessoas não acompanharam isso. Profissionais não acompanham ainda. Não acompanham. Que é pior. E aí, eu tenho uma aula que eu dou de marketing digital, que eu primeiro falo assim, olha, primeiro a gente vai se situar o que está acontecendo no mundo. Depois a gente vai falar de marketing digital. Novos produtos vão surgir em função da inteligência artificial. Por exemplo, a entrega como é que fala aquele negócio que entrega? O drone da Amazon, isso. Então, sabe quanto ganha um profissional para gerenciar um drone hoje? R$80 mil. Porque é só ele, mas daqui a pouco vão ter outros profissionais. Então, eu tenho que acompanhar isso. Quem pega o hype, beleza, depois fica normal. Exatamente. Hype normal, né? É isso Por isso que eu falo, o melhor, eu acho que o grande diferencial de um profissional é conteúdo. Vou dar um exemplo banal, que é maravilhoso, é da Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro tem 92 anos de idade. Sim. É uma marca impregável. Sim. A Globo não é louca de mandar embora ela. Por quê? Porque hoje ela representa a marca Brasil lá fora. Ela foi a única a concorrer ao Oscar, uma das 5, a única brasileira a concorrer ao Oscar, já ganhou 2 Grêmios internacionais, ganhou vários prêmios e é uma pessoa atualizada. Sim. Ela não vive o ontem, ela vive hoje. Ela está sempre lendo, discutindo, ela se posicionou com relação à política, ela se posiciona sobre a questão. Está sempre à frente. Okay, vamos lá, né? Isso. E não tem uma peça, um filme que ela faz que a gente não se apaixone por ela. Que é um talento. Tanto é que na pandemia, o Itaú contratou ela. Foi. A voz dela, sabia que era Fernanda Montenegro. O segundo contratou ela, a menininha. E agora de novela, a menininha e outros atores. 92 anos. Quantas atrizes jovens foram mandadas embora? Foi.
E eu fico olhando, assim, às vezes as pessoas, essas meninas jovens, querem mostrar a sua casa, querem mostrar o carro. Fernanda Montenegro nunca teve preocupação em mostrar nada. É verdade. Sempre teve preocupação em mostrar dela. o talento dela. E é isso que a gente tem que mostrar, nosso talento. Point. Né? Então, é isso que as pessoas precisam entender. Então, você vê, 92 anos ainda no Brasil, ganhando um salário maravilhoso, vivendo super bem e tá trabalhando. É isso, eu me espelho nela. Muito legal. Quanto mais eu ficar mais idade, né? Quero estar que nem ela, conversando, falando com meus alunos, puxando a orelha. Sabe, se tiver que ir de bengalinha, eu quero ir de bengalinha na sala de aula, né? Por quê? Porque é isso que faz ter o diferencial. Ela começou a entrar nas redes sociais. Foi, verdade. Quantas pessoas não querem entrar nas redes sociais? Ela está se atualizando. É isso aí. Esse é o ponto, entendeu? Então, é essa evolução que eu estou falando. E tem pessoas com 15, 20, 30, 40, que estão desempregadas. Porque não estão acompanhando essa evolução. E não adianta ser reticente, não adianta falar, eu não vou fazer. Resistência, né? Cria uma resistência. O mundo está assim. Eu vou ficar batendo... Não vai chegar a lugar nenhum. Eu tenho, por exemplo, eu trabalho nas redes sociais, mas estrategicamente eu trabalho no LinkedIn. Por quê? Porque o LinkedIn é onde estão as pessoas de business, são as pessoas que têm a ver com a minha área, então eu invisto lá. As outras eu estou. Sim. Entendeu? Sim, mas seu foco é o exatamente, LinkedIn. Porque é muito, too much de redes sociais. Gente, eu não tenho... Eu nem gosto muito se tem, mas eu sei que não tem como fugir disso. É meu irmão que me ajuda a gerenciar esse monte de coisa, senão eu fico louca. Não tem como, eu tenho que fazer parte disso. Não adianta ficar falando, não vou. Não. É o mundo que a gente vive. É. Então, é a mesma coisa que as profissões, é a mesma coisa que esses jovens. A gente tá vendo que algumas profissões vão sair. Sim. Eu vou esperar minha profissão sair? Não, de maneira nenhuma. Eu vou fazer alguma coisa para fazer participação desse mercado. É isso que a gente tem que enxergar e é isso que a gente tem que fazer. Garantir essa coisa da empregabilidade, né? Que a gente estava comentando lá no comecinho. Exatamente. A empregabilidade não é simplesmente... Eu lembro que quando eu terminei a faculdade, eu fiz comércio exterior. E aí eu fiz depois minha primeira pós, né? Foi marketing internacional, que eu fiz na época, né? Tipo, nem tinha... Porque que eu falei, eu já fiz... Que aí tem Mercosul, até você falou essa questão da globalização. E eu lembro que quando eu fui para a Argentina, que eu cheguei, eu vi um Carrefour. Aí eu falei assim, mas eu não quero ver Carrefour, porque Carrefour tem no Brasil. Eu quero ver coisas do lugar, né? Aquela coisa da cidade, mas para você ver que isso foi em 98 que eu me formei, né? Então, assim, já falava-se em globalização, dos grandes blocos, essa coisa toda. Exatamente. Aí eu lembro que quando eu fiz marketing, falava-se dessa questão de brand, mas era muito, sabe, passou. Passou, não era tão valorizado. Aí depois eu fui fazer outras pós, outros cursos, tal, porque aí você se torna professora, você tem que estar atualizada o tempo todo. Exatamente. Mas que também foi uma das coisas que pegou na pandemia, muito... Provavelmente você pode ter cases disso, de colegas nossos que não suportou a educação à distância ou a aula remota. Exatamente. Muita gente foi lá e falou, não vou gravar, não quero isso, não é para mim. E também não vou ficar dando aula remota online porque tá dentro da minha casa. Aconteceu isso também. Exatamente. Então, e aí é o quanto que você está disponível para você garantir essa empregabilidade do que está vindo. Então, hoje, que nem a semana passada veio o Gabriel aqui, Gabriel Manetti, ele é ator, dublador, e a gente falou sobre essa questão da inteligência artificial. Como que a arte está trazendo isso, né? Exato. E aí eu comentei com ele, a gente falando, devaneando aqui, eu falei assim, vocês podem usar a inteligência artificial, por exemplo, num teatro que tiver uma estrutura de telão, e em vez de vocês gastarem com o cenário físico, que é caro pra caramba, por que não fazer cenários virtuais 3D? Exato. Porque vai diminuir o custo, porque já não é fácil você criar bilheteria para você trazer público. No Brasil, o teatro está crescendo, né? Não é uma coisa que todo mundo tem acesso, mas de repente o custo diminui com a cenografia. Aí ele falou, putz, mas e o cenógrafo? O cenógrafo vai ter que aprender a inteligência artificial. Exatamente. E é ele que vai falar, porque ele sabe o tamanho e a proporção de uma porta dentro de um cenário. Exatamente isso. Para não ficar desproporcional. Então, acho que essa é a questão da empregabilidade, Exato, né? Que você tem que acompanhar, né? Essas inteligências que estão vindo aí. É isso aí. Não precisa falar, não vou. Não tem, o aluno usou. Ele vai usar. Lógico que ele vai usar. Não tem como. Tá ali. É um caminho sem volta, ferramenta. Né, é aquela que chegar na sala de aula e falar, não quero que vocês usem o celular. Não, então. Com esse papo fraco. Não. Aí é loucura. Eu vejo professores, não,
para com isso. Eu vou dar nota baixa, o cara... Não é assim. Não, já foi também dar aula assim, né? Para. Já foi. Às vezes a pessoa tá lá pesquisando, inclusive, o que você tá falando. Não, até às vezes eu tô dando aula, eu esqueço, falo, gente, pesquisa aí pra mim. Pesquisa pra mim, por favor, que a professora esqueceu. Aí eles vão lá, a professora é tal. Ai, obrigada, é esse aí mesmo. A gente tem que usar de ajudar. Porque também a gente não sabe tudo, né, Mar? Como professora também, né? Tem essa questão também. A gente nunca vai saber tudo. Graças a Deus. Isso que é gostoso. Bom, porque quando a gente passar dessa dimensão para outra, se é que existe, né? Exato. Então a gente vai lá e vai aprender outras coisas e trazer também, outras coisas também, sempre Mas assim. Mas nosso tempo está acabando. Eita! Foi rápido, né? Foi sim. Coisa pra caramba. É bom quando a gente tem um convidado que tem bastante conteúdo. É gostoso. Olha, ó, é gostoso. Que vai rolando, né? Eu queria que você deixasse... não, peraí, tá acabando. Ô, Bruno, põe o Carreira Consciente. Gente, esquecendo a minha Carreira Consciente. Põe aí pra mim. Oh, meu Deus. Ó, pros meus convidados, aqui é o meu método, tá? Carreira Consciente. Tá. E todo mundo que vem aqui, eu faço 2 perguntas. Tá bom. Tá? Vamos lá? Então, a primeira pergunta é, na sua carreira profissional, hoje, pensando em tudo que você já viveu, você mudaria algo? Não. Nada. Não. Eu aprendi muito, apanhei muito. Isso é importante. Não tô aqui por acaso, não cheguei aqui por acaso. Mas tem uma coisa que eu sempre fui atrás. Tá. Leitura. Não sei de um assunto, eu vou descobrir. Eu vi um tema, eu fui atrás. Então, isso sempre me trouxe muito conteúdo para eu continuar indo atrás de novos conteúdos. Então, as coisas que me deixaram, né, triste, que eu apanhei e tal, eu sempre fui tentar reverter isso de uma maneira positiva. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Resiliência total. Sempre buscar o lado positivo das coisas. Não joga as coisas ruins pra fora, levanta o dia seguinte, levou uma crítica construtiva, né? Mexeu com você, não tem problema, chora, a mulher chora muito, vai dormir, levanta assim, ela tem razão, tem que melhorar. Então, vamos melhorar? Isso. Eu acho que esse é o ponto principal de uma carreira. Então, você não melhor, assim, não mudaria, alteraria nada. Nada. Que legal isso, hein? De, foco mesmo, né? Exatamente. Desde o comecinho, né? Se for pensar, né? Exatamente. E pra você, o que é uma carreira consciente? Simples. Estar apaixonado. Amar a sua área. Não. Seja você enfermeira, médico, designer, publicitário, seja qual for a sua área. Se você está apaixonado, se você ama aquilo que você faz, você vai se tornar um profissional cada vez mais consciente. Não que você não vai errar. Não esquece, todo mundo erra. Não tem como. Mas a gente aprende com o erro. É importante aprender. Né? Exatamente. E aí, eu falo para meus alunos, se você sabe, tem alunos que perguntam assim, professora, faço pós assim que terminar a graduação? Eu falo, depende. Depende. Você gosta de publicidade? Você gosta? Então vai fazer. Se você tem dúvidas, não faz. A dúvida é não, né? Exatamente. A dúvida é vai pesquisar um pouquinho mais, vai entender um pouquinho mais do mercado. Vai fazer inglês, né? Que nem você falou. Vai buscar outras coisas para você sentir e estar consciente que aquilo é a tua praia. Legal. Aquilo é a minha praia, então as coisas ficam mais fáceis. Estar apaixonado pela sua área, gostar do que você faz, eu, por exemplo, adoro falar de brand, eu vou viajar, eu fico olhando e eu falo, nossa, cara, você tá sempre olhando. Você é isso e eu fico vendo comportamentos, exatamente. assim, nossa, aqui tem não sei o quê. Você vai olhar porque, né? Então, ter carreira consciente é simples assim, gostar do que você faz. Ponto. Que legal, muito legal. Então, agora sim, Bruno, pode pôr o pódio L tá aí, por favor. Agora sim, a gente tá... Gente, eu fiquei tão aqui, flow total, que até acabei esquecendo. A gente tá terminando, né, o nosso podcast aqui. Me fala, deixa uma mensagem pra galera que tá aqui, que vai assistir depois, da escolha da carreira, enfim, o que você falaria para essas pessoas? Dentro da tua área, que eu acho que é legal, né, de atuação. Eu diria assim, olha, turma, tenta buscar aquilo que faz você se sentir melhor, né? Lembra aquilo quando você era criança, quando você era jovem, aquilo que você fazia, que você gostava. Tenta buscar a sua profissão dentro daquilo que você... Eu lembro que eu uma vez estava na casa da minha avó e eu peguei uma mesinha, livrinhos, fui brincar de dar uma aula no quintal. Tá. Imagina, nunca imaginei ser professora e eu brincava disso. Olha. Aí quando eu fui dar aula, eu lembrei daquilo que veio na minha cabeça tão fortemente que a gente esquece, coisas de infância esquece. Então, assim, lembre de coisas que você fazia que você gostava, que você vai se encontrar melhor para ter uma carreira melhor no mercado. E não tem como, para você encontrar aquilo que você gosta,
tem que pesquisar muito. Essa preguiça que o profissional tem, a pessoa tem. Eu sempre falo dentro de uma sala de aula, tá bom, você é médico, tá fazendo vai fazer pesquisar para entender quais são as áreas do médico. Seja melhor, você vai ser muito bom naquela área que você escolher, mas entenda do mercado do médico no Brasil. Quais são as áreas? O que você tem? O que você poderia fazer diferente para ter um mercado melhor, para ter uma profissão melhor, para chamar atenção melhor no mercado? Pesquisa, entenda do seu mercado. Além de você ser um bom médico, se você não se tornar um gestor, vai ter dificuldade de ter um diferencial no mercado. Isso é fundamental. Essa é a dica que eu passo para vocês. Viu, galera? Tem que saber cuidar do dinheiro também. Tá pensando aí que é só ficar de sonho? Não, sonho não paga grana, não. Ele pode te direcionar, mas ele não vai pagar a conta. Never. Mas queria te agradecer. Eu que agradeço. Por esse tempo, né? Porque tempo é dinheiro. Então, é este tempo de você estar aqui, participando aí do meu projeto. E eu tenho certeza que as pessoas, principalmente vou pensar num título bem legal, para chamar a atenção mesmo, porque eu acho que é bem interessante. Tua área é uma área que talvez as pessoas não se atentem o quanto da importância, né? Exato, que tem o brand, isso é uma coisa que é importante. Olha para você com mais carinho, para você mesmo. Depois você vai olhar para fora. Isso é muito importante, né? O que você está falando é mais profundo do que... Porque culturalmente a gente não tem essa... Não, você não aprende isso. De você se olhar com carinho, de você se respeitar como profissional. Aquilo que você comentou lá no comecinho, a gente está muito... eu falo por mim que eu fui criada para sobrevivência. Exato. Para trabalho operacional. Não fui criada, não, você agora vai fazer. Nem tinha isso, imagina. Nada. Entendeu? Então, como diz meu filho, mãe, se você não pensasse diferente, você seria estatística. Eu seria uma estatística, entendeu? Mais um número. Mais um número. Tem vários números no mercado. De gente aí. Então, de verdade, obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço. E galera, obrigada aí por vocês estarem curtindo o Pod Wellita. Até o próximo episódio. Beijinho, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.